Seguinte, vai ser um podcast, bota no fundo, deixa tocando, vai fazer outra coisa. Vai ter trailer de Total War Troia e de vez em quando uma imagem ou outra relacionada aos mitos gregos. Quando houver algo relevante, sininho e aí você olha pra tela, porque tem alguma coisa relevante. Nem precisa olhar pra tela se não quiser, mas vai ser quando eu colocar alguma coisa, vai e aí imagem na tela. No mais, é a hora do show. Estamos aqui. Homem, algoritmo, ordena-me a falar da turrona visão de um homem. Um que muitos lugares visitou e muitas obras montou com monocromática vista. De sua jornada para desencantar heróis odiernos e remodelar homéricos homens, dizei-me essas coisas e mais. Ó, algoritmo, filho de YouTube. Tá, parei, é um vídeo comparando Nolan e Homero, eu juro que vai ser normal daqui pra frente. Homero não existiu, possivelmente, mas as suas obras sim, e eu não o odeio. Christopher Nolan existe, e eu não preciso completar a frase. Não vou resumir o material original, haverá um longo vídeo sobre a Odisseia em algum lugar do futuro. Aqui e agora eu quero falar do filme do Nolan, seus sucessos e seus inúmeros fracassos. E aí, conforme a gente for resumindo o filme, eu vou dizer o que o Homero fez de diferente, porque eu acho que um é melhor do que o outro, porque às vezes o Nolan é melhor, mas é quase nunca. E o que foi mudado, e tom, tema, coerência e pá. Então eu vou falar disso como filme em separado e como adaptação. Serei sincero, não sou o cara mais justo pra se falar desse filme em específico. Eu gosto muito da Odisseia, e eu desgosto muito da maior parte da filmografia do Nolan. Eu não sou classicista ou formado em cinema, ainda assim eu sou um cidadão da Ágora e posso jogar o meu voto no debate. Sim, o debate é acalorado sobre se vamos ostracizar ou não o digníssimo. Comecemos isso com a minha opinião sobre o exaltado diretor. Nolan é um diretor que gosta de se imaginar pé no chão, por isso seus filmes do Batman são despovoados de mágica e cor. E tudo que ele faz me passa a vaga sensação de um diretor que tem muitas opiniões extremamente intensas sobre a guerra ao terror. Ele parece não gostar muito de mágica e estranheza sobrenatural nos seus filmes. Então, um enredo cheio de deuses, monstros, perigos sobrenaturais e maldições não parece ser exatamente algo que ele seria bom em adaptar. O lado bom é que a Odisseia pode ser gravado como algo pé no chão. O conselho de deuses que liberta Odisseu pode ser relativamente bem separado do filme. Poseidon, olhando Odisseu sair da ilha de Calipso e decidindo que a sua vingança ia ser à vista e nunca parcelado, pode ser pintado como um mar revolto. Zeus punindo e sacaneando os gregos por sua luta contra os Cicones ou por comer o gado do Hélio também não é difícil de se gravar de forma a não mostrar o trovejante diretamente. Não é como se os deuses maiores fossem tão interessados no Odisseu assim. Poseidon é, porque ele quer se vingar, mas mesmo assim ele não vai aparecer e começar a discutir filosoficamente com o Odisseu. Poseidon não pode, por questões metafísicas, matar o Odisseu diretamente, ele pode apenas perturbar a viagem dele o máximo possível. O rei de Ítaca tá profetizado a voltar. E quando você quer fazer tudo que é humanamente possível para atrapalhar alguém e você é um deus, tu pode fazer coisa pra caramba. Então, eventualmente, sim, o Odisseu chega em casa, mas demora pra cacete e o caminho é muito tortuoso. Mas aqui é importante, Poseidon aparece de forma indireta, um mar revolto, uma tempestade aleatória, um terremoto, um barco que vira pedra. Zeus, até onde eu me lembro, aparece lançando um raio e lançando uma ventania que coloca eles num lugar onde eles não deveriam ir. E isso se encaixa nas sensibilidades mais discretas do senhor Nolan. Nolan não incluir esta galera no filme não é um problema. O problema é que deuses menores parecem gostar bastante do velho Ulisses. Hermes é um distante parente, Atena é infinitamente entretida pelo Odisseu de muitas mentiras. Leucathea e seu echarpe Scuba, que aparece também porque parece simpatizar com o Odisseu. Esses não dá para tirar porque parecem mostrar uma separação clara entre os deuses, além de representarem facetas do próprio Odisseu, seu orgulho e sua ancestralidade, sua relação problemática com o mar e com família, sua metis, sua capacidade intelectual, sua capacidade de processamento, de entender, de inventar, de mentir. A Odisseia tem temas muito específicos que faziam sentido para gregos e fazem sentido para nós até hoje. O preço da arrogância, fama, o custo da grandeza, a importância de não ser um talarico, lutar de forma justa é coisa para otário e nunca doxe a si mesmo. Todos esses temas são importantes para Homero. Tem também algumas coisas sobre a inteligência ser um elemento importante, mas que precisa ser apoiado por força bruta. O retorno à casa é sempre melhor do que as distrações no caminho e como uma vida mortal,
mas ao lado de uma mulher amada é infinitamente melhor do que uma vida imortal, mas ao lado de uma estranha. São temas que ressoam com Homero e são temas que, até onde eu consigo ver, ressoam com as pessoas hoje em dia também. E aí o que Nolan aproveitou desses temas? Qual é o tema da Odisseia do Nolan? Vocês me perguntam. Bom, a Odisseia de Nolan é sobre o custo da grandeza, mais ou menos, com ressalvas. Eu vou ser pouco caridoso aqui e eu vou dizer que a releitura do Nolan da Odisseia é sobre como é triste e custoso e tão penoso ser o Christopher Nolan. Ser um grande homem. Eu não sou o psicólogo do Christopher Nolan, mas ele anda numa vibe de fazer filmes que são basicamente oh meu Deus, ser o maior e o melhor e o mais eficiente entre meus companheiros tem sido ruim para minha saúde mental. Egocêntrico do caramba. Enfim, é uma sutil variação do seu tema principal, que é sempre um homem grande e atormentado. Antes eles eram grandes e atormentados separadamente. Agora, os heróis deles são atormentados por serem grandes. Foi assim, por exemplo, com o filme da Barbie que ele fez. Foi assim com o Cobb do Inception. E é assim com o seu Odisseu. Um Odisseu que é sério, calado, honrado. Um homem que é contratado para uma guerra que ele acha injusta por um rei que ele teme. E se você conhece o mínimo do mínimo da Odisseia e da história do Odisseu como personagem, você vai achar todas essas palavras extremamente estranhas. Uma mente menos caridosa que a minha, é claro, diria que o Nolan se vê nos seus protagonistas. Homens que são tão geniais que sofrem, pois o mundo não foi feito de forma adequada para eles, para comportar a genialidade deles. Mas, eu tenho certeza, isso é implicância de mentes menores do que a do fabuloso Nolan. A sua Odisseia, ao invés dos temas do original, foca no custo da grandeza do Odisseu numa visão tacanha e cristianizada da sagrada hospitalidade, ou Xênia. E de alguma forma mirabolante, que eu tô sinceramente impressionado, ele conseguiu fazer um dos temas centrais da Odisseia ser como a guerra ao terror é uma coisa ruim. Me entenda errado da forma correta aqui, a guerra ao terror é uma coisa ruim, mas como que ele transformou isso num tema da Odisseia? E por fim, um dos maiores temas e o mais central a tudo isso é o quão longe um homem iria para dar uns pegas na Anne Hathaway. Eu quase consigo concordar com alguns desses temas, isso é quase alguma coisa. E falando de tom e tema, vamos lá. Adaptações e releituras. Vamos falar especificamente sobre isso. Porque muitas pessoas adoram usar, mas isso é uma adaptação, bro, isso é uma adaptação. Ah, lambe meu períneo. Pessoas usam adaptação e releitura como se fossem sinônimos quando essas coisas não são, não exatamente. Epic the Musical é uma releitura, não exatamente uma adaptação, e por isso, por mais que eu ache ridículo, o Odisseu numa luta de anime que usa um Limit Break em Poseidon enquanto ele usa o saco dos ventos do Aeolo como se fosse uma mochila a jato. Meu Deus, que frase é essa? Eu odeio 600 Strikes com toda a minha força, não tô nem zoando. Eu gosto muito do resto do musical, mas essa música aí é que vem logo depois eu acho muito ruim. Essa cena acontece em Epic the Musical e você pode achar ruim igual eu acho, mas você não pode falar que ofende Homero, porque é uma releitura. O Odisseu age como se fosse um protagonista de shonen, mas mesmo assim muitas das coisas são completamente respeitadas. Ele é sagaz, esperto, carismático, tem orgulho do que ele faz, sabe aonde quer ir. O tema da jornada dele se mantém mesmo quando muita coisa é alterada. É uma releitura com outro nome, com outra batida, com outro motivo, com outra vibe, com outra força motor. Nolan nomeou seu filme como A Odisseia. Ele quer vender aquilo como uma adaptação, e isso vem com pesos, medidas, contrapesos, limitações e correntes. Por si só, não considerando uma adaptação, mas por si só. O filme é uma bagunça temática de ideias incompletas que começa e para e começa novamente de forma frustrante. Mas, como adaptação, ele deve pegar o mito antigo e traduzir ao moderno, alterar o que funciona apenas em mídia escrita ou falada e passar a usar análogos em mídias visuais. Adaptar é traduzir de uma mídia para outra. E embora tradutores sejam traidores em maior ou menor escala, um bom tradutor vai minimizar os impactos no seu material original. Não é isso que acontece aqui, e eu não tô falando de cenas modificadas ou ordens intencionalmente confusas do que acontece na tela, ou de personagens que são misturados, sumidos, unificados ou dispersos. Eu tô falando de, sistematicamente, cada cena, encontro ou resultado ser uma transgressão direta dos temas originais porque o Chris simplesmente parece odiar o Homero. Sim, originais.
Homero pode não ter existido, e o nosso texto pode ser apenas uma versão sobrevivente de inúmeras tradições orais, mas desde o século 6 a.C., de acordo com algumas fontes, Pisístrato, o tirano ateniense, temos essa versão preservada e codificada e recitada na Panateneia, a celebração em Atenas. Os gregos definiram isso em maior ou menor escala como o que eles acham o normal, como a versão principal, até certo ponto. E isso motivou tradutores, poetas, navegantes gregos, troianos, romanos, lusitanos, nigerianos e dizem as más línguas cariocas ao longo dos séculos que vieram depois. Essa versão. Não temos a Odisseia original? Talvez, mas nós temos uma Odisseia homérica. E então, mesmo a desculpa de múltiplas versões cai por terra. E, na versão que chegou até nós temos tom claro, tema claro, coisas específicas que são colocadas por motivos específicos para simbolizar coisas, pasmem, específicas. E é esse o meu ponto. Nós temos um material para comparar, um que tem lições, tema, textura e fome. E temos um filme que parece carregar como uma missão particular, macular e distorcer e desfigurar cada um desses tons e temas e lições. Isso não é uma adaptação, porque isso daqui ignora todas as texturas originais. Isso aqui é parasitismo do nome, é cooptação. Eu vou até mesmo ser melodramático e dizer que isso aqui é roubo. Roubo do nome, da identidade, do prestígio, para que um diretor de meia pataca se sinta no direito de enfiar moralidade que ele mesmo não parece entender em uma história que ele não respeita. A própria tradutora da principal versão utilizada por ele concorda comigo até certo ponto. Adaptar é respeitar e Nolan não fez nenhum dos dois, nem adaptou nem respeitou, como eu espero provar nos próximos minutos. E essa falta de respeito contribui para o que eu chamarei de Star Warsificação deste épico. Bom, chega de falar sobre falar do filme e vamos falar do filme em si. O filme é visualmente feio, é bem gravado, eu não vou negar, ele sabe para onde apontar a câmera por quanto tempo, mas gravar um cachorro com diarreia violenta ainda é submeter um pobre canino à humilhação defecante. Ai, mas você não tá entendendo, tá em IMAX, bro, foda-se. E ele gravou uma coisa feia pra caralho em IMAX, que legal. As armaduras gregas parecem ser feitas numa impressora 3D, são o slop genérico de placas escuras e capacetes que parecem misturar elementos gregos, romanos e de alguma forma insana capacete balístico moderno. Misturar gregos de 500 anos no futuro com romanos de 800 anos no futuro, eu não ligo. Botar o que parecem ser elementos de capacete balístico do meio da guerra ao terror no meio de uma coisa que se passa na Era do Bronze é aí que eu acho esquisito. Foi nesse ponto que eu achei que a influência estética estava menos sendo sujeita ao tema e mais esfregando o falo temático do Nolan na minha cara. Fora das armaduras, as roupas de caça do Telêmaco e Menelau, os vestidos de Penélope, Helena, Clitemnestra e as roupas dos pretendentes parecem modernas, mas encaixadas em pessoas indo para um Met Gala ou tapete vermelho. Isso é claro quando eles botam cores nas roupas. Geralmente são tons terrosos ou beges e pastéis. Muitas das cenas em que a Zendaya aparecia, eu achei que eu tava vendo um trailer de Duna. Muitas das roupas femininas têm esse tom desinteressante e seco que, junto com a obsessão do Nolan de fazer todo mundo se sentir daltônico pra caramba, faz com que a gente tenha um mar de bege desinteressante, com algumas pequenas ilhas de preto monótono. Tudo tem um ar muito menos aristocrata de uma família de senhores da guerra ou sacerdotisa de uma poderosa deusa do intelecto e guerra, e tudo parece muito mais rico à revista, novo rico. E quanto aos pretendentes, nossa, todos de preto, todos de couro mole, todos sem um pingo de originalidade, cor, brilho ou vibe. É uma galera que tá indo lá pra cortejar a mão da rainha. Irmão, era pra eles estarem igual pavão macho. Todo mundo parecer, ao mesmo tempo, figurante da série Vikings, Sons of Anarchy e de alguma forma esquisita, 50 tons de cinza e Suits. É desperdício de figurino e desperdício de uma chance muito boa de usar as roupas da galera para poder dar caracterização a figurantes. Você vê as cenas deles e você não vê homens poderosos da pequena nobreza se preparando para ascender socialmente através de casamento ou expurgo. Já os troianos, eu honestamente não sei quem foi o imbecil que decidiu que eles deveriam ter armadura de arenita, mas ele merece ser pendurado pelos dedões do pé. E o capacete pseudo-corinto chapado reto no rosto que os impede de olhar para baixo? Genial também. Mobilidade tática, afinal, é para otários.
O bagulho é você deixar os seus soldados com o equivalente militar de um antolho, aquele mesmo antolho que você usa em cavalo. A armadura esbranquiçada, como se eles fossem os bonzinhos da história, injustamente atacados por um exército vestido de cores escuras, com o Agamenon usando uma armadura similar ao Darth Vader, é de fuder. Os soldados de Ilium ganham armaduras brancas ou beges, e os Argivos ganham as armaduras angulares e negras que mostram que eles são vilões. Quem começou a guerra? Por que essa guerra está sendo travada? Quantas vezes foram enviadas embaixadas de paz que procuraram mitigar a guerra e Nolan não tá nem aí pra isso. O que ele fala é, um lado foi invadido, o outro lado está invadindo, logicamente quem tá batendo tá errado. O mesmo que você fala pra uma criancinha, tá ligado? Tipo, você não pode revidar o cara que tá te batendo, senão os dois estão errados. Os troianos começaram. Paris, em específico, começou violando a Xenia, ou a Lei de Zeus, que vocês vão cansar de ouvir ao longo desse vídeo. Eu certamente cansei de ouvir no filme do Nolan, mas sim, Paris começou com isso, raptando Helena. Nolan, por algum motivo, quer pintar Ilum como injustamente atacado. Paris, um dos príncipes da cidade, roubou Helena, roubou tesouros de Menelau, saqueou outra cidade a caminho de Troia. A cidade em si se recusou a enviar este criminoso quando 2 embaixadas de paz foram enviadas ao longo de 10 anos. O cavalo em si não é uma violação de Xenia. Ele não é uma promessa de cessar fogo, ele não é uma promessa de que você está tentando ser um anfitrião. O cavalo é uma oferenda a Atena para que os troianos tenham bons ventos. E os ventos que eles tiveram levaram os barcos para longe da praia e depois trouxeram os barcos de volta. Isso não é uma falsa rendição, isso não é um convite para entrar na cidade, isso é um ardil militar perfeitamente válido. Nolan está desesperadamente tentando pintar uma cidade como heróica através de cores mais claras e formatos mais suaves na armadura quando eles são vilões, e tenta pintar o que é um ardil militar perfeitamente válido como uma violação de Xenia. Ilum, ou Troia, estava tendo que sofrer uma guerra defensiva de uma coalizão poderosa de vários países. Sim, não faz dela inerentemente correta. Às vezes o lado azarão simplesmente é cuzão. Ser o lado invadido, ser o lado mais fraco não te torna inerentemente mais moral. Essa mentalidade podre de o fraquinho é sempre bonzinho de novela das 7 é nojenta e é esquisita de ver aplicada em Troia, ou no caso aqui da Odisseia. É uma importação moral falsa e completamente mal entendida de como funciona talvez o cristianismo, porque me desculpe, nem mesmo o cristianismo funciona assim. É Nolan entendendo errado o cristianismo, ou pior ainda, entendendo errado uma crítica que o Nietzsche faz ao cristianismo. Eu vou entrar nessa seara depois, mas o ponto é, ele tenta pintar essa galera como boazinha e usa armadura que literalmente parece feita de areia e sonhos e um capacete que é pouco prático a um nível absurdo, e eles literalmente parecem a versão medieval dos Sardaukar para isso. Enquanto isso, o Odisseu e sua trupe parecem sair do Clube das Mulheres, que era um strip club que tinha aqui no Rio de Janeiro, e as armaduras do lado argivo, ou grego, parecem simplesmente saídas de uma impressora 3D ou feitas por uma pessoa que nunca viu uma armadura na vida. E eu não tô falando de armaduras gregas, ou armaduras micênicas, ou armaduras da Era do Bronze, eu tô falando armaduras em geral. Roupas importam, eu vou explicar mais tarde por quê. E aí você vai me perguntar, não tem nada nesse filme que eu gosto? Tem. A Lupita Nyong'o, como Clitemnestra, veste um belíssimo vestido meio roxo, meio azul. Não faz sentido nenhum como vestido grego, parece extremamente moderno, e eu acho de verdade que é uma roupa que ela, a Lupita Nyong'o, tem. E simplesmente colocaram ela aleatoriamente usando no filme. Mas é lindo, eu gostei, eu achei bonito. Não deveria estar no filme, mas é uma coisa que tá no filme e eu gostei. Algumas pessoas vão dizer que roupas não importam, e algumas pessoas vão estar erradas. Informações preciosas podem ser absorvidas através da análise da roupa e do personagem que tá usando aquela roupa. Quem é rico, quem não é, de onde a pessoa é, o que ela faz, qual é a sua personalidade, sua origem, seu poder é herdado ou conquistado, quais são as condições materiais e pressões sociais e climatológicas que informaram a produção daquela roupa. Ela pertence à mesma tribo que outra pessoa que também está naquela cena? Um camponês em Ítaca não vai se vestir do mesmo jeito que Telêmaco, ou melhor, ele vai, porque aqui é um filme do Nolan, mas ele não deveria. Uma rainha micênica se vestir como um comercial de shampoo do século XXI é estúpido? Os pretendentes de Penélope se vestirem como uma massa homogênea sem nenhuma característica que os destaque é estúpido? Junto a isso, algumas coisas são absolutamente estúpidas e convolutas e feias sem necessidade. Tipo o cavalo. O cavalo hiper detalhado, hiper realista em uma posição dinâmica de pinote é muito mais feio e muito mais imprático do que ele seria se ele fosse com 4 pés no chão. Um cavalo
cavalo dando pinote coloca os personagens em uma posição precária onde eles ficam empilhados de forma extremamente desconfortável ao invés de ficarem em uma posição relativamente mais cômoda caso o cavalo estivesse em 4 apoios. Do mesmo jeito, o cavalo ficar exposto sobre 2 patas talvez tenha feito ele afundar na areia fofa da orla da praia, uma coisa que se uma distribuição em 4 patas talvez ajudasse. Ou se o Odisseu realmente fosse o homem mais sábio da Grécia, colocasse em cima de uma plataforma, como já vimos em tantas outras representações no passado e até mesmo em alguns vasos gregos. Mas o cavalo estava em pinote, 2 apoios, afundou na areia fofa. Beleza, e aí? Dentro da história, pessoas se afogaram no cavalo. Tu tem ideia do que é uma coisa ser tão feia, disforme e a tentativa de fazer algo tão épico falhar tão catastroficamente que você ativamente deixa um personagem estúpido graças à sua feiura e esquisitice? Vamos lá, deixa eu explicar. Odisseu planejou o cavalo para entrar em Troia furtivamente. Graças à seleção única de posição da estátua e seu formato de ação, ele conseguiu transformar o que seria Metal Gear Solid em Trench Crusade. Nolan fez um cavalo tão burro que ele poderia ser desenhado e planejado apenas por um gênio estúpido. Nolan queria um cavalo épico numa posição dinâmica, como nunca antes visto, e esqueceu que isso informa para o público que o Odisseu é sádico, imbecil, ou os dois. E todas as cores são bege. Tudo é bege e o que não é bege é cinza, exceto o vestido roxo. E isso é feio, porque o Mediterrâneo era colorido, a Europa como um todo era colorida, o mundo antigo como um todo era majoritariamente colorido. Pessoas sempre gostaram de cores vibrantes e essa parada de minimalismo e poucas cores é recente. As pessoas gostam de cores, gostavam de cores. Mas, enfim, tendo explicado por que a cor e a aparência do filme é feio, pouco encaixado para um épico homérico e singularmente falho em separar pessoas em classe, origem, cor ou tom, eu vou seguir para a próxima parte. A atuação. Todo mundo foi bem? Exceto o Tom Holland. Eu não sei qual foi a direção que o Nolan deu pra ele, mas ele interpreta um Telêmaco de 16 anos, o que não faz sentido porque o Odisseu tá fora de Ítaca há 20. Ou ele interpreta alguém com 20 anos ou mais que tem severo problema cognitivo. Eu ainda não sei qual das duas opções é pior. De resto, os atores fazem o que podem com o diálogo merda que é dado pra eles. Eu não gosto da interpretação do Menelau, mas é um problema meu. Ele é interpretado pelo Jon Bernthal, o mesmo cara que faz o Justiceiro. E o problema surge justamente disso. Ele se move e fala como o Justiceiro. Quando o rei de Esparta, no final da Era do Bronze, tem os mesmos maneirismos e tiques de fala de um personagem psicologicamente deficiente do século XXI, você percebe que não é uma escolha de atuação, é simplesmente o Jon Bernthal não conseguindo parar quieto. Enfim, maneirismos de fala do Menelau e Telêmaco me fazem lembrar diálogo sofrível. Os personagens constantemente falam que sentem de forma clara, explícita e sem rodeios, do jeito que raramente pessoas fora do espectro costumam fazer ou precisam fazer, para ser mais exato. Nolan não sabe criar tensão e drama com palavras, então os personagens aleatoriamente decidem que é hora de gritar alguma palavra importante para dar ênfase na cena. É o jeito do Nolan, não muito sutilmente dizer essa é a parte importante da cena, tá? Foca nessa parte aqui. Os personagens têm todos a mesma voz, eles falam igual, não tem variação. Exemplo básico, um roteiro meu e um roteiro do Slavision vai ser uma voz completamente diferente um do outro. Se eu der um roteiro meu pra ele ler, todo mundo vai ver que foi um roteiro que eu escrevi, e o contrário também se aplica. Se ele me der uma coisa que ele escreveu pra eu ler, vai parecer uma coisa que ele escreveu. Mesma coisa com o Arauto, por exemplo, ou com o Leo, do canal do Jason Gunner. Temos vozes quando escrevemos, você tem, eu tenho, mas um bom autor vai saber diferenciar como cada personagem fala e usar esse jeito que ele fala pra poder alimentar o jeito que ele é caracterizado. Nolan não faz isso e todo mundo fala com a mesma voz. Todos falam de forma direta, explícita, sem rodeios ou personalidade. São apenas veículos para entregar a tese tacanha do Nolan e sobre sua interpretação de Xenia. As cenas são tipo, nossa era do bronze está em colapso porque eu, mentiroso Odisseu, cometi um crime de guerra em Troia e acabei com o amor entre homens. Sendo que o cavalo não é um crime de guerra, mas tudo bem. Aí o Odisseu olha pro horizonte, Penélope no braço, enquanto os dois, spoiler por sinal, vão para o exílio. Ele olha pra câmera e fala, as pessoas ficarão sem saber escrever, então preservarão em canções a nossa história, até que, paulatinamente, a tecnologia de escrita retorne, talvez através dos fenícios. Oi, o meu nome é Telêmaco e eu gostaria muito que um adulto me adotasse, apesar de eu ter 22 anos.
meu nome é Penélope e eu sinto falta do meu marido. Marido, cadê o Odisseu? Meu marido, cadê o Odisseu? Cadê meu marido? Ah, pra porra, não fode. E aí, tipo, o Menelau, ele olha pra câmera e fala: boa noite, eu sou o Menelau, eu sou um pau no cu abusivo e você não deve simpatizar comigo, afinal, eu concordei com a Guerra de Troia. E aí tem a Calypso, que é tipo: oi, meu nome é Calypso e eu penso e ajo como uma terapeuta. Afinal, o meu único propósito nesse filme é reforçar os temas de trauma e arrependimento, culpa e o horror de ser o homem mais talentoso que já existiu. Sem isso, como você, mortal, saberia como é ser o grandioso e penoso Christopher Nolan? Não fode, diálogo merda. A única coisa boa da mixagem de som ser uma merda terrível, que eu quase não consigo ouvir boa parte dos diálogos, é que o diálogo é muito ruim. Fora quando o Nolan não, tipo, explica a cena que acabou de acontecer, porque ele acha que a gente é burro. Tem a cena das sereias, maravilhosa cena das sereias, quase vale a pena a cena das sereias. E aí o Odisseu olha pra câmera, né, porque o Euríloco vira pra ele e fala: e aí, negão, o que aconteceu? Me explica. Aí o Odisseu vira e fala: tá aqui o que o diretor quer que você sinta, porque ele não confia na sua capacidade de interpretar a cena anterior. A cena das sereias é absurda, porque, tipo, a cena anterior eu vi o Matt Damon, né, como Odisseu atuando bem pra caramba e ansiando e quase se destruindo pra poder chegar até as sereias, tá ligado? A cena é boa, junto com a música, junto com o fato de que, tipo, eles abafaram a trilha sonora conforme a galera ia colocando a cera de ouvido. Cera no ouvido, no ouvido! E você vê os tripulantes olhando com um misto de curiosidade e medo. Eles querem desesperadamente saber como é que é o canto das sereias, e eles veem a reação do Odisseu, e você vê aquela parada de tipo: eu quero muito experimentar isso, mas eu sei que vai levar à minha morte. E aí a cena passa e o cara vira e fala: tá aqui tudo que eu queria que você sentisse naquela cena. Foi isso que você sentiu? Se foi isso, tá de parabéns. Se não foi isso, você viu errado. E estragou, na minha opinião, retroativamente uma das poucas cenas excelentes do filme. Quem realmente sofre com isso é o Telêmaco. Através das coisas estapafúrdia do Tom Holland, metendo uma atuação como se ele fosse um adolescente com pouca imponência, quase como se ele estivesse pedindo desculpas por estar ali, ele atua como uma princesa da Disney, não como um príncipe da Disney, como uma princesa macho. Eu vou explicar qual é a diferença. Um príncipe da Disney, pelo menos na era clássica, tinha todo aquele arquétipo do cara que tá lá só pra ser o par romântico da mulher. Ele chegava, resolvia o problema, vez ou outra ele tinha alguma personalidade, mas era só isso. Já a princesa, ela tinha aquele anseio por alguma coisa a mais. Ela tinha aquela leveza quase ingênua. E tudo era pai, papai, papi, papai, papai, paizinho, papai, me adota, papai. Ah, não fode, porra. E quando não era isso, era: nossa, você tem os olhos de Atena. Foi tudo que Telêmaco, futuro Fode Circe, falou o filme todo. Então a atuação foi boa, considerando o material, mas o material em si, meu Cristo. Mas não só o diálogo é expositivo, direto, irritante e repetitivo, não só ele é genérico, funcional e não informa personalidade, mas ele contribui para impedir qualquer tipo de marcação de personagens como pertencentes a grupos diferentes. O que eu quis dizer com isso? Nolan, por exemplo, falou que usar father e dad é a mesma coisa, já que os dois não são gregos, e o Nolan é um filho da puta estúpido do caralho, e o filho da puta fala inglês nativamente. É isso que me... Vamos lá, peraí. Alguns iriam tão longe quanto a acusar ele de ser parcialmente britânico. E ele sabe que existe diferença entre father e dad. E tem importância nesses marcadores. Formalidade e níveis sociais, a estrutura da sociedade onde o cara tá incluso, me informa como ele vai falar com quem. Ele vai falar dad com a mãe dele, quando os dois estiverem sozinhos. Ele vai falar father com estranhos, desconhecidos. Você usa vocabulário mais informal com seu pai ou com a sua mãe quando não tem inimigos ao seu redor, com pessoas que você tem uma conexão emocional. Exemplo, caso o Telêmaco perguntasse sobre como é o pai dele, um pai que ele não conhece, que ele nunca viu na vida, e ele quer criar essa conexão com essa pessoa. Ele não vai fazer isso na frente de um pretendente que acabou de tentar desmoralizar ele na frente dos outros, porque formalidade é uma fonte de ataque, assim como de defesa, caso bem aplicada. Usar dad pra tudo é uma escolha anacrônica, e isso aqui não é eu esperando diálogo shakespeariano ou inglês rebuscado. Eu não espero isso do Nolan. E eu também não tô pedindo grego homérico, eu não sou estúpido. Mas as escolhas de palavras informam como os personagens veem outros, e essa homogeneização acaba com claras linhas de quem é amigo ou inimigo, quem você pode ou não ser vulnerável perto daquela pessoa, e colapsa o tratamento entre estranhos, inimigos, rivais, aliados, família, conhecidos e pessoa que aos poucos você tá querendo criar um contato maior. Pro filho da puta vir pra mim e falar que, não, mas tipo, dad e father, os dois são iguais porque nenhum dos dois é grego. Com todo respeito, alguém levantou uma boa objeção pra ele, esse nível de formalidade tá estranho nessa cena, e ele descartou por puro hubris. Nós, hoje, vivemos numa era onde essas separações
separações não são tão importantes assim. Amigo, inimigo, família ou não conhecido, desconhecido. E você, caso trabalhe onde falam inglês, pode chamar o seu pai de dad na frente do seu chefe que não tem problema nenhum. Você não é Telêmaco, você não vive na Era do Bronze. Mais importante ainda, você não vive em um filme aonde esse tipo de coisa precisa ser informado à audiência. A formalidade na frente de desconhecidos é uma arma. Você não fala, se Deus quiser, e se você é esperto com o seu chefe do mesmo jeito que você fala com seu amigo no bar. Formalidade é uma arma que mantém os outros longe, é um escudo que protege os outros da chance de ser entendido como rude ou de abrir brecha para que outras pessoas finjam que entenderam errado as suas intenções e comecem a ser ativamente filhas da puta contigo, dessa vez embasados pela lei. O que me deixa puta é que apontaram pro Nolan que esse diálogo, essa escolha era ruim, e ele só falou, haha, não, eu sou o Nolan e não erro. Ah, me lambe, porra. Por causa disso, além do diálogo repetitivo do Telêmaco, além das escolhas estranhas que o Roland faz, como abaixar a cabeça o tempo todo e tentar parecer mais baixo do que ele já é, e olhar pra qualquer pessoa que seja ligeiramente mais velha do que ele, com uma admiração que nem mesmo Argus, o cachorro, tem pelo Odisseu, eu saí com a impressão de que o Tom Holland não tava interpretando um adulto de 20 a 22, 24 anos, mas alguém de 14 anos no gênero errado de filme. Eu entendo que nem sempre dá pra fazer o famoso show don't tell, mas aqui é putaria. Por último, antes de começar a falar do enredo do filme em si e encerrar a metade sem spoilers do filme da Odisseia, ritmo. A Odisseia Homérica começa com Telêmaco, aí Odisseu, aí os Feácios, aí flashback para suas famosas desventuras com ele contando causos de suas jornadas e por fim Ítaca, aonde ele peludo, pelado, pintado de preto e pulsando com potência, permanentemente penaliza os pretendentes de Penélope. Não linear, interessante, estruturado de forma esquisita, mas nada de grave. Nolan, por sua vez, decide que isso não é convoluto o suficiente. Começamos em Ítaca, aí vamos pra Troia, aí Calypso, aí Troia, aí Ítaca, Calypso, Troia, aí KY, Ítaca, Troia, KY... E vocês entenderam, tipo, meu Deus do céu, eu entendo que ele gosta de escrever filmes de forma confusa, isso não faz ele ser esperto, ele tem que parar de boquetear o próprio ego e se concentrar em tentar escrever igual um ser humano, aquele repetido resquício de recurso reprodutor, aquele resto de... O filme se arrasta, é esse o meu ponto, desculpa, eu passei do ponto ali, mas o que o filme se arrasta. E eu não sei o que viram as pessoas que falaram que você não sente as 3 horas de filme, porque eu definitivamente senti os 10 anos que eu passei ali. Complexidade não é inerentemente interessante ou inteligente, a não ser que você seja pretensioso pra caralho. Eu posso perdoar o filme ser feio, mal escrito, mal adaptado e até mesmo ser mal no sentido maligno, mal encarnado mesmo, tão mal que, sei lá, ele quebra uma réplica cara de um museu e fica devendo. Tão mal que ele ativamente pega dinheiro do contribuinte grego e se recusa a fazer algo que retorne o investimento. Tão mal que ele descarta esqueletos feitos de plástico no oceano e se recusa a coletar de volta, poluindo para sempre aquela parte do mar. Eu posso perdoar tudo isso, afinal, assim como Nolan, eu sou um homem de muitas características. E assim como Nolan, boa parte dessas características não são boas, mas eu posso perdoar. O que não dá pra perdoar é o filme ser chato. Tanto faz, foda-se. Chegou a parte em que eu vou falar do filme em si. A gente vai cena por cena e eu vou dizer o que eu acho que tá esquisito, errado ou confuso em cada uma delas. Pode ser? Ótimo. A Odisseia de Nolan começa em Ítaca, onde vemos um salão enorme cheio de gente vestindo couro preto maleável, comendo igual animais no cio. Temos Eumeus e Argo, fiéis servos de Odisseu. Um cachorro e um porqueiro, basicamente. Eumeu tem todo o seu rolê de ser filho de um rei que foi vendido como escravo, mas isso não importa aqui, isso não importa na Odisseia, pra ser sincero, mas tanto faz. Abrimos em Ítaca e vemos um Rapsodo começar a declarar a canção de Odisseu. Eu esperaria que ele fosse, talvez, fazer uma referência ao poema aqui. Usar as primeiras palavras da canção de Ulisses para começar o filme seria engraçadinho, e até certo ponto seria esperto. Não seria necessário, mas seria um tipo, eu li, ó. Mas não é isso que ele faz, ele começa a fazer slam poetry, ou, sei lá, poema associativo. A guerra, o homem, pensamento, ardiu pra quebrar as muralhas de Troia, e é literalmente isso. E entre cada um desses fragmentos de frase, um corte seco pro Odisseu em Troia, representando a imagem do homem, um corte seco pro cavalo, ou pra uma praia, ou pra cidade pegando fogo. Parecia que eu tava vendo um trailer para a Odisseia e não a Odisseia em si. Não é lá a coisa mais sutil e é estranho pra cacete, é uma tentativa de modernizar a ideia do Rapsodo que não se traduziu legal. As pessoas falam, por exemplo, que o primeiro Esquadrão Suicida parece um trailer, e é justamente essa
impressão que eu tive nessa cena aqui. Um bardo, poeta, scald ou rapsodo não acho que faria isso. Mas o que sei eu, correto? Aí Telêmaco, com seus 1,50 m no filme, arruma confusão com um dos pretendentes. E aqui você começa a ver que o Christopher Nolan quer fazer com o conceito de Xenia exatamente o que Zeus fez com Nêmesis para Helena nascer. Aparentemente, os pretendentes podem e rotineiramente fazem desrespeito contra Telêmaco, que de acordo com as regras desse filme não pode revidar porque senão ele quebra a lei de Zeus. O filme interpreta essa lei, Xenia, ou a lei de Zeus, como faça com os outros o que você quer que os outros façam com você. É uma frase cristã. Do jeito que foi fraseado no filme, é diretamente saído de Mateus capítulo 7, versículo 12 e Lucas capítulo 6, versículo 31. Seguindo essa lógica, Telêmaco podia expulsar todo mundo dali, porque ele não faz com os outros de ir na casa deles e ser escroto, então ele não deveria se sujeitar a isso. Mas tudo bem, foda-se, não é importante. Xenia não é faça com os outros o que você quer que os outros façam a você. É uma relação complexa de respeito mútuo que tem começo e fim através de rituais de presentes. E tem obrigações mútuas. Você deve ser um bom anfitrião, mas o seu acomodado deve ser um bom convidado. Mas o filme ignora tudo isso e o filme ignora bom senso também. Aqui, Telêmaco responde o que é claramente desrespeito ante uma sala cheia de gente e ele tá errado. Errado a tal ponto que o pretendente diz que, de acordo com a lei de Zeus, ele poderia matar o Telêmaco, porque se você responde à agressão, você tá errado, tanto com essa lógica de parquinho, Nolan. Puta que pariu. Eu vou deixar todas as cenas de Ítaca juntas para economizar a sua memória e a minha, ok? Telêmaco fica puto, vai falar com a mãe, Penélope charmosa, que manda o filho sossegar o cu, afinal não dá pra matar todo mundo ali e agora. Junto a isso, meio que Telêmaco não pode ascender ao trono sem falar que o pai tá morto, e ele não quer fazer isso, e a Penélope não quer que ele faça isso. Mas Telêmaco vira e fala, mãe, pelo amor de Deus, né, tá foda a situação, deixa eu subir no trono, e a mulher fala, não, vai arrumar o arco do teu pai. Aí o Telêmaco fica tipo, quê? Aí a Penélope vira e fala, não, pega o arco do teu pai, coloca a cordinha nele, vai lá, eu quero ver. E obviamente o Telêmaco não consegue, porque eu vou explicar o arco depois, mas ele não consegue, isso é óbvio que ele não ia conseguir. E isso meio que encerra o argumento da Penélope. Ela olha pro Telêmaco e fala, viu, tu não consegue armar o arco, tu não seria um bom rei. O que é hilariamente estúpido, porque não é assim que o arco funciona na Odisseia, e tratar o encordoamento e o teste como se fosse, sei lá, a espada na rocha do rei Arthur é estúpido. Quando a Penélope lança o desafio, quando ela fala, quem quer que consiga o arco armar e atirar por machados em 12, será novo rei, governo darei e serei sua rainha doce, ou alguma coisa nesses efeitos, ela não está propondo que armar o arco é a mesma coisa que ser um bom rei, ou que o rei está profetizado a dobrar aquele arco da forma adequada. O arco não é a porra da Excalibur, inferno. Mas no filme ele é tratado assim, de forma extremamente estúpida. Tratar a ideia de que o Telêmaco não consegue armar o arco como uma prova que ele não pode governar é ignorar uma parada muito interessante do simbolismo do arco, em troca de simbologia fajuta e barata saída do rei Arthur. E Telêmaco fica bolado, é claro, com a inação da mãe. Ele caça um navio e vai pra Esparta. Afinal, Menelau, o cereal radical, chegou na moral. Por que seu pai não chegou, afinal? Eu não sei, ele não sabe, então ele pergunta pro Menelau. Parece ser, em parte, que ele querer descobrir o paradeiro do pai, mas também parece ser, em parte, frustração com a Penélope. E eu entendo, Suprema Autoridade Executiva não deriva de uma cerimônia fajuta sobre arcos, ou mulheres molhadas distribuindo espadas, dependendo de qual universo você esteja no momento. A Suprema Autoridade deriva de uma linhagem capaz de extrema violência e subjugar camponeses da forma adequada. Afinal, lembrem-se, camponês bom é aquele que sabe o seu lugar. Mas Penélope discorda e Telêmaco vai atrás de Menelau para saber o paradeiro do pai. Os pretendentes arrumam um bandido aleatório para sacanear o Eumeu, o porqueiro, matam os cachorros dele e vão atrás do Telêmaco para emboscar ele na cidade de Pylos, no caminho de volta de Esparta. Já em Esparta, Telêmaco, apesar de ser uma pessoa com no mínimo 21 anos, tenta desesperadamente ser adotado pelo Menelau. E o Menelau é um filho da puta abusivo que consegue, de alguma forma extremamente estúpida, ferir gravemente a única coisa que deixa que ele seja o rei de Esparta. Lembrem-se, Menelau é irmão de Agamenon e tem a ver com Micena. Ele não tem a ver com Esparta. Quem realmente detém o trono de Esparta é Helena. Menelau é rei apenas porque ele é casado com Helena. E aí ele fere a coisa que dá legitimidade ao governo dele. Puta que pariu, hein? E a Helena é toda tadinha nesse filme. Ai, eu tô ferida. Ai, a guerra foi em meu nome, mas eu não tive nada a ver com isso. Ai, tadinha de mim, tadinha de mim. Enquanto isso, você vê o Homero e ele tá tipo, a Helena era
pica, mané. A Helena carrega em si um misto de orgulho, vergonha, coragem. Ela domina as cenas em que ela aparece. Ela aparece em, sei lá, 4 estrofes, se você forçar muito a barra 5. Mas ela mostra carisma, personalidade, iniciativa própria. E, aqui é importante lembrarmos, ela tá feliz e casada com o Menelau sem nenhuma demonstração de que ele tá puto com ela. Homero, um grego full foda-se que talvez não tenha existido, escreveu uma personagem feminina com muito mais iniciativa, carisma, garra e domínio social que Christopher Nolan, um iluminado senhor do século XXI. Aí o John Berthel vira e fala "Let me tell you something" pro Telêmaco e ele volta pra casa. Enquanto isso, corta pro Odisseu, que tá doidão, medicado, adulterado e francamente estupidificado porque ele tá consumindo Lotus, dada pra ele por Calypso. Aí, de vez em quando ele conversa com Athena, mas ela só aparece no canto da tela, fala meio dúzia de frases tipo "tenha fé, segura na mão de Deus" e vai, desperdício de Zendaya. E eu nem gosto da Zendaya, mas aqui ela tá sendo desperdiçada. Calypso, nesse filme, fica tentando fazer o Odisseu lembrar ao mesmo tempo que ela teme que ele se lembre de como é ter uma tripulação e da casa que ele precisa voltar. Ela mora num casebre fudido que parece ter sido uma ruína de um barco e se veste com o que parece ser rede de pesca e vela de barco. Desperdício de Charlize Theron. E o tempo todo ela fica, se lembra, mas não muito, não quero te perder, mas acho injusto te manter, então vai, mas não vai, então fica e volta. E o Odisseu fica tipo, caralho, eu não tinha tripulação? Cadê os meus soldados, mané? Que porra é essa? O meu psicólogo falou que eu tenho que deixar de ser negativo com as coisas e parar de chamar tudo de estúpido. Então, a decisão de juntar a Calypso e os comedores de Lotus é extremamente audaciosa. Os devoradores de Lotus esquecem a casa, esquecem a vida e vivem em um eterno presente plácido onde nada importa, na Odisseia. Isso evita o retorno para casa em troca de um hedonismo barato, do oblívio das drogas, por assim dizer. Ninguém força os soldados do Odisseu a comer Lotus, eles o fazem, alguns deles, porque querem. Isso representa o simples esquecimento do lar, voluntário, a dissolução da vontade, a dissolução do ego. E a Calypso é um outro tipo de ameaça. Ela é, ao mesmo tempo, captora do Odisseu, algo que fisicamente impede que ele vá embora, e ela é companhia do Odisseu, a única coisa que mantém ele são naquela ilha. E ela promete imortalidade, sabores eternos, uma vida de hedonismo puro, o medo de abandonar o lar não por esquecimento, mas porque algo se ofereceu de forma muito mais intensa. Ela é uma ninfa maníaca e uma ninfomaníaca, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é contato humano, o único contato humano que Odisseu tem em Ogygia, mas também é o algoz dele. É imortalidade não póstuma, obtida através de Cleos ou glória, mas a obtida de verdade, através do fato de que você não morreu. É uma ameaça íntima, difícil de escapar e difícil de querer escapar. E ainda assim, o Odisseu luta contra isso por 7 anos, porque ele quer voltar para casa, ele quer completar o seu Nostos. Não no filme, Nolan reduziu uma personagem extremamente complexa em uma terapeuta ligeiramente imoral. Numa escala entre Hannibal Lecter e Harley Quinn, ela nem aparece. E a Lotus, que é um tipo de ameaça, se torna um auxílio pro Odisseu. Por causa de ter estresse pós-traumático por causa da Guerra de Troia, por causa do cavalo em específico. Essa é a complexa obra cinematográfica que eu não gostei porque eu não entendi? Ah, não fode. Falando nisso, ninguém fode nesse filme. Todos os personagens são castrados, castos, são secos, eles não têm pungência. A alma de ninguém tem pau duro nesse filme, é esse meu ponto. Tipo, você tem uma sede de vontade na obra original, todo mundo tem sede de potência, e aqui eu não consigo imaginar ninguém de pau duro. Você lê Homero, porra, a Helena tem um pau duro, espiritual, a Penélope tem um pau duro, espiritual, o Odisseu tem um pau duro, muitas vezes ele aparece, ele é relevante ao enredo. Todo mundo tem fome, frio, vontade, sede, todo mundo tem tesão de viver e tesão de tesar mesmo. Nesse filme, não. Todos falam de forma meio lenta, com pausas específicas aonde as pessoas colocam ênfase e, às vezes, quando o Nolan lembra que uma cena precisa de mais emoção, ele faz os personagens gritarem um pouco mais, tipo a Penélope faz pra falar do marido dela. Beleza, voltando ao filme. Telêmaco está em Esparta tentando ser adotado e ou sair da sombra do pai, o que vier primeiro. Odisseu acabou de sair da ilha da Calypso depois de receber a alta da psicoterapeuta mais processável do mundo. E aí a gente se pergunta, como é que tudo começou? Travis Scott já disse, com uma guerra. Um homem
Vocês entenderam, eu não vou fazer essa porra de novo, não, eu não gosto de slam poetry. Vamos para as praias de Troia. O cavalo é estúpido. O cavalo aparece numa posição incômoda e posto num lugar imbecil. Homens morrem antes mesmo dos troianos acharem o cavalo. Aí, um dos troianos imediatamente fere mortalmente o soldado grego abandonado ali, o Sinon. Não leva ele como escravo, não interroga, só mata o cara mesmo. Mas antes de morrer, Sinon faz o esforço final de falar: isso é um presente pros deuses. Os gregos deixaram aqui para terem bons ventos no caminho. Nota, nada disso aqui implica em rendição ou pedido para ser convidado e posto para dentro da cidade. Não é perfídia, é um engodo militar perfeitamente válido. Não é uma falsa rendição, é uma finta, uma falsa retirada. Aí os caras botam o cavalo para dentro, deixando o cavalo deitado e dificultando ainda mais a vida dos soldados que estavam dentro do cavalo, que já estavam num Tetris ergonomicamente impossível. Mais uma vez, se o cavalo fosse posto na posição que cavalos ficam normalmente, essa galera tava muito mais confortável. Se o cavalo não tivesse sido enterrado até a cintura na areia fofa da praia, eles não teriam morrido afogados. Se o cavalo não tivesse na posição que ele estava, talvez ele não afundasse na terra. Se o cavalo fosse posto em cima de uma plataforma, assim como em várias representações em vasos que a Grécia fez, também não teria esse problema. E se os troianos não fossem filhos da puta, também não haveria esse problema. Os Sardaukar botaram o cavalo pra dentro depois que eles descobriram que o cavalo era uma tentativa dos gregos de pedir ventos bons. Se eles achassem que isso é uma rendição, eles estavam querendo que os soldados morressem no caminho de volta pra casa. São filhos da puta. Se eles não achavam que aquilo era uma rendição, então a guerra não acabou. Então eles simplesmente estavam continuando a guerra e privando o inimigo do que eles viam como um ativo militar teologicamente motivado. De um jeito a guerra acabou e os troianos são filhos da puta, do outro jeito a guerra não acabou e o cavalo é simplesmente uma tática genial. Mas o Nolan não quer que você pense isso. O Nolan quer que você pense: meu Deus, o Odisseu quebrou a lei de Zeus. Porra, filho da puta, eles não foram convidados pra cidade. Não houve quebra de Xenia ali. Nem mesmo pelos baixíssimos padrões do filme. Foda-se, eles botam o cavalo pra dentro e por algum motivo o Menelau quer ressaltar que o cavalo tava fedendo a bosta do lado de dentro. O cavalo é hermeticamente fechado, que o cheiro de bosta não vai pra fora? Ou os troianos fedem tanto que eles não conseguiriam sentir o cheiro de merda e gente apodrecendo dentro do cavalo? A população troiana fica naquela de tipo, queima o cavalo, e aí outras pessoas falam, porra, não queima o cavalo não, tá maluco? O filme diz que eles não vão queimar o cavalo pela lei de Zeus. Quando a lei de Zeus era sinônimo de Xenia, não era muito esperto, mas fazia algum sentido. Agora a lei de Zeus é o tapa-buraco do Nolan pra qualquer coisa. Sendo que existia uma explicação muito mais simples. Eles queimam o cavalo, eles atraem a atenção negativa de Atena. Mas não, eles não podem queimar o cavalo porque a lei de Zeus, que não faz o menor sentido nesta parte do filme. Tipo, faça aos outros o que querem que faça com você. É a lei de Zeus nesse filme. Eu quero que meus inimigos se fodam. Eu ia botar o cavalo pra dentro pra ele abençoar a minha cidade. Válido. Eu vou queimar o cavalo. Eu não posso queimar o cavalo por causa da lei de Zeus? Não, você não vai queimar o cavalo porque seria uma blasfêmia contra a Atena. E aí o pessoal deixa o cavalo na praça principal. Os homens saem, por algum motivo alguém faz eu não tô zoando, o cara faz um rolamento de jiu-jitsu e quebra o braço e mata um soldado troiano. E aí os caras vão furtivamente, assim, em direção ao portão de Troia para abrir o portão. O portão abre e todo mundo morre. As cenas de luta, eu não sei como explicar, mas eu achei muito merda. Eu desgosto com certa intensidade do filme Troia, do Brad Pitt. E ainda assim eu tenho que admitir que as cenas de luta lá pelo menos são muito melhores. Gregos abrem os portões, o Agamenon fica parado por 2 fucking horas olhando pros troianos enquanto os troianos olham pra ele. Aparentemente o Christopher Nolan viu Rogue One e achou vibes a cena do Darth Vader no corredor e quis fazer igual. E é só isso que o Agamenon faz o filme todo, por sinal. Ele faz cara de mal. Ele não faz porra nenhuma, ele só é imponente com uma armadura feia pra caralho. A cidade é então final fucking mente massacrada. E enquanto isso acontece, o Odisseu olha pros cavalos umas 40 vezes, mais ou menos, com um horror crescente. Oh meu Deus, a ferramenta de ardil que eu montei para enganar e matar troianos foi usada para enganar e matar troianos. Quem diria que isso ia acontecer? Eu estou horrorizado com as minhas ações. Não fode, porra. O Oppenheimer fazer isso, foda-se, eu até entendo até certo ponto. Ele queria explodir alemães e usaram isso para explodir japoneses. O Odisseu, você tá de putaria, né? Ele sabia que isso ia acontecer. Primeira vez que ele olha pro cavalo, com vergonha e horror, eu achei meio foda-se. É um senhor da guerra da Idade do Bronze ficando chateado porque uma
cidade está sofrendo aquilo que senhores da Guerra da Idade do Bronze fazem com cidades. É o Christopher Nolan querendo fazer com que o Odisseu, por ser o protagonista, seja parecido com Chris Kyle. Mas tudo bem, dane-se, o Christopher Nolan por algum motivo quer que o Odisseu reclame do seu apogeu. Aí o Odisseu olha uma segunda vez, meio que exagerado, mas tudo bem. A quarta ou quinta vez que ele olha pro cavalo com horror, eu já tava começando a rir, porque não dá, mano. O cara conseguiu, no filme do Nolan, fazer com que o cavalo não seja nem mesmo tecnicamente uma mentira. Queremos bons ventos. E ele fica com essa palmolência. Na oitava vez que ele olhou pro cavalo, eu tava pensando, porra, eu acho que ele tá calculando pra ver se o cavalo cabe no barco dele, porque ele quer levar pra Ítaca, né? O cavalo não é uma oferta de paz, filho da puta. Ele não é uma oferta de rendição, cara. Ele não é um pedido de convite. Ai, mas a lei de Zeus, eu quebrei a lei de Zeus, Penélope. O Odisseu diz isso no fim do filme. Ele não fez isso, porra. O Nolan não entende a moralidade que ele mesmo tá querendo construir no filme dele. Puta que pariu. O cavalo é uma oferenda a Atena, a deusa das estratégias, tanto quanto deusa da sabedoria, não a deusa da verdade. Os bons ventos que eles pediram são os ventos que levam o Agamenon para longe e depois trazem o Agamenon de volta junto com o exército. Pra longe para que os troianos não os vejam e pra perto porque eles querem matar troianos. Nada que o Odisseu falou através do Sinon viola regra alguma ou é na ponta do lápis uma mentira. Enfim, foda-se, os gregos matam todo mundo e por algum motivo eu acho que a Zendaya faz o papel da Cassandra nesse filme. A Cassandra nesse filme, por sinal, sofreu consideravelmente menos do que a Cassandra do Agamenon. Ah, é, spoilers, por sinal, Atena não existe no filme. Atena nada mais é do que uma alucinação que o Odisseu tem porque, por algum motivo específico, aquela mulher que foi morta na frente dele deixou ele muito mais traumatizado do que todas as outras inúmeras mulheres que morreram na frente dele naquela noite. E o Odisseu, que, mais uma vez, é um homem da Idade do Bronze, fica horrorizado porque homens da Idade do Bronze agem como homens da Idade do Bronze agiriam, enquanto uma cidade da Idade do Bronze é saqueada, porque esse era o costume da Idade do Bronze. Mas não o Odisseu, não. Ele tem que ser diferente de todos os outros, ele tem que ter a moralidade moderna. Afinal, como é que ele representaria como é ser pesaroso ser o Christopher Nolan, um gigante entre nós mortais, se ele agisse da mesma forma que todo mundo ao redor dele? Eu admito que isso é subjetivo, mas eu odeio quando eles fazem com que o protagonista tenha uma moralidade completamente diferente de todo mundo ao redor dele, apenas para que nós possamos nos relacionar melhor com esse protagonista. Enfim, mataram a Zendaya, a cidade é saqueada, o Odisseu adquire com sucesso a sua fantasma baseada em estresse pós-traumático. Aí os homens voltam pra casa, né? Os soldados. O Odisseu ajoelha, dá uma mamada no Agamenon e vai pra casa pelo caminho estúpido. Por quê? Mais uma vez, o roteiro sacrifica a inteligência do Odisseu em nome de espetáculo. Ele abandona a frota do Agamenon, ele abandona rotas conhecidas e vai, sei lá, saquear os Cicones. Odisseu e seus homens, então, navegam para o desconhecido, já que ele não liga para a vida dele e dos seus 12 navios. Perdão, eu disse 12? Não, 12 é no poema. Aqui ele tem 2. O rei de Ítaca tem 50 negros. Sabe quem tem bem mais nego do que o rei de Ítaca nesse filme? Este bardo que vos fala. Os mecenas do canal têm mais do que 50 negros. Eu tenho mais gente me pagando do que o rei de Ítaca tem de pagador de imposto, caralho. Vamos lá, o mecenato junto conseguiria derrubar as famosas muralhas de Esparta. Nós juntos destruiríamos a gigantesca frota romana pré-púnica e somos mais do que capazes em competir contra o exército senatorial de Cartago entre as guerras púnicas. Os homens e a mulher do mecenato são capazes de feitos de Metis maior do que Coalemos. Somos mais chegados ao perdão do que Nêmesis e temos a força bruta muito maior do que a de Orfeu. Todos, sem falha, são muito mais cheirosos do que Filóctetes. O mecenato é composto apenas da elite e nenhum é fechamento com pares. Junte-se ao mecenato e lhe darei o poder de esmagar os seus inimigos, espalhar o seu gado pelas estepes, carregar seus deuses quebrados para sua cidade e extorquir o antigo povo daqueles que lhe eram desagrado com impostos abusivos. Ou, bom, eu não posso fazer isso, é ilegal, mas eu posso te dar vídeos antecipados, é o que dá pra fazer. E alguns vídeos exclusivos também. E se você não quiser apoiar o canal, mas quiser, por exemplo, vou dar uma contribuição única, tem o LivePix ali na descrição. E tem também um link de afiliados com a Amazon. Caso você queira comprar alguma coisa, use o meu link e eu vou ganhar um pouquinho do dinheiro. Enfim, voltemos ao vídeo. Quem precisa de uma frota, por sinal, de segurança, de estabilidade, de caminhos estabelecidos? Não o Odisseu, não o sagaz Odisseu. Odisseu decide que vai navegar no foda-se, seguindo o caminho que leva para o Alegrete. Enfim, Odisseu navega, saqueia umas cidades e foda-se. Chegamos então na parte mágica.
Com o Homero, a mágica acontece depois que Odisseu saqueia os Cícones, o que é fair play. Eles eram aliados dos troianos. O que deixa Zeus bolado com eles é que a tripulação fica comendo, bebendo e festejando ao invés de fazer um smash and grab padrão. Invade a cidade, mata os homens, escraviza as mulheres e mete o pé voando. Não é isso que eles fazem, então Zeus fica meio puto. No filme não tem nada disso, eles só aleatoriamente chegam na ilha do Ciclope. A cena em si é bastante interessante, até certo ponto é bem maneira. Seria muito boa em um filme de terror estilo Homem contra a Natureza. E esse não é o tema do Ciclope na Odisseia do Homero, mas tudo bem, foda-se. Nesse filme, Homem contra a Natureza funcionaria. Aí o Nolan caga fora do pinico. O Ciclope não fala com eles enquanto eles estão presos dentro da caverna, e ele só come essa galera sem pensar. Ele ataca de forma esquisita e faz uma referência ao quadro do Goya, Saturno devorando seu filho. O contraste com as cores da fogueira e a escuridão da caverna fazem a cena ser visualmente engajante. Até certo ponto, ela é bonita de um jeito grotesco. Odisseu, então, tem seus homens mortos ao longo de alguns dias, segue o Ciclope, foge correndo e entra num barco. Não, espera, tem algo errado aqui. Antes de entrar no barco, ele para, vê o Ciclope na caverna. Um Ciclope, por sinal, que não viu que eles fugiram da caverna e tá só placidamente sentadinho. Aí o Odisseu lentamente, deliberadamente, devagarzinho, coloca uma flecha no arco e dispara em direção ao Ciclope. Antes de disparar, ele fala, pelos amigos que perdemos, ou alguma coisa nesse sentido. E aí ele joga a flecha no Ciclope. Que porra, surta e sai correndo atrás dele. O Odisseu perde homens. Eles morrem porque o Odisseu é estúpido. Ele não agiu com fúria à flor da pele, ele não agiu por instinto ou por impulso. A cena precisava que houvesse uma correria, e aí o Odisseu temporariamente perdeu alguns neurônios e fez uma estupidez sem tamanho. Mais uma vez, porque a cena precisa de espetáculo, o Odisseu fica estúpido. E aí eles navegam em direção a longe da ilha, e o Ciclope fica, tipo, não olhando pra eles, né, porque o Ciclope tá cego, mas ele fica, tipo, com o rosto apontado na direção geral do barco. A cena teve alguns pouquíssimos elementos visuais interessantes, a cena teve um final extremamente estúpido, e a cena quase não teve diálogo, mas tudo bem, a gente não vai entrar nessa seara. A cena teve algumas coisas positivas. Sabe o que a cena não teve e é importante? Tema. Tema, coerência. Qual é o tema disso na Odisseia? A arrogância, brio, vida, enganação, caracterização tanto do Odisseu quanto do Polífemo. O Ciclope é um bruto e um monstro, e quase sem personalidade no filme. Ele é simplesmente um monstro antropofágico. O Odisseu fica triste e quieto até ele conseguir tempo pra pensar em como cegar o Ciclope. Seu erro aqui, na cena, no filme, não foi arrogância e procura de glória pra que o mundo saiba quem cegou o filho de Poseidon. O erro dele aqui foi que ele queria lançar uma flecha no Ciclope depois que ele escapou. O erro dele aqui foi estupidez. No poema é bem diferente. No poema, Odisseu engana o Ciclope, tenta prendê-lo através de palavras. Vou te dar um presente, dê-me um presente de volta, deixe-me ser seu convidado, que Zeus, por favor, nos abençoe nessa casa. O problema surge que o Ciclope olhou pra ele e falou, meu irmão, eu sou ateu, pau no seu cu. Pior que eu não tô nem zoando muito. No poema, o Ciclope fala, nós somos maiores até mesmo do que o distante e trovejante Zeus. Não precisamos obedecer às regras de Zênia e pá. O erro aqui foi duplo. O Ciclope tava sendo filho da puta e o Odisseu meio que tava esperando Xênia do nada. E o Odisseu constantemente conversa, engana, faz isso, aquilo, outro, tenta extrair promessas, tenta conversar e iludir. Quando ele cega o Polífemo e sai correndo em direção aos navios, ele tá dentro do barco muito de boa, quando ele fala, negão, meu nome é Odisseu, pau no seu cu. E aí o Ciclope manda um, porra, meu irmão, eu sou filho do Poseidon, a gente pode resolver essa porra aqui na moral, não pode? E aí o Odisseu fala, na moral é o caralho, meu irmão, aqui é Flamengo, e segue navegando. Aí o Polífemo vira pro pai dele e fala, pai, tá vendo esse puto aí? Mata ele, por favor, se não der pra matar ele, pelo menos atrapalha. Tem toda uma questão temática que eu vou falar mais a fundo no vídeo da Odisseia em si, sobre o uso de Otis, ou ninguém, sobre o uso de Metis, que seria inteligência, mas isso não importa, o que importa é a versão do Nolan. Qual é o tema aqui? Que monstros gigantes comem pessoas. Porra, eu vejo isso em Attack on Titan, caralho.
A violência sofrida pelos soldados é aquela natural consequente de invadir o covil de uma fera. E ao findar da cena, quando Odisseu lança uma flecha final contra o Cíclope, condenando mais homens desnecessariamente para a morte, graças à caçada desesperada do monstro, eles morrem muito mais pelo que parece ser burrice do que arrogância ou mesmo fúria. O Odisseu não parece raivoso ao disparar a flecha, ele não parece querer buscar glória, ele não parece estar em luto. O Matt Damon tá com a cara perfeitamente neutra. Disparar a flecha é só algo que ele faz. Algo que o Nolan precisava que fosse feito para forçar uma cena de corrida mato afora. O homem mais inteligente entre os argivos, mais uma vez, tem seu intelecto reduzido porque o Nolan quer espetáculo. Repetidamente, esse Odisseu é simplesmente atacado por malignidade aleatória e imprime essa culpa como se fosse responsabilidade própria dele. Enquanto isso, o Odisseu homérico trabalha para fazer merda e ele realmente se esforça para sofrer consequências das ações dele. Pouquíssimas são as coisas que aquele Odisseu homérico sofre que não são direta ou indiretamente culpa dele, e é por isso que ele é legal pra caralho. Enquanto aqui o Odisseu do Nolan, né, o Nolandisseu, simplesmente navega por aí, coisas ruins acontecem com ele e ele fica, mais uma vez estou sendo punido pela minha grandeza. Vai pra porra, não fode? O personagem só sofre coisas. O Odisseu homérico é um personagem que faz merda pra caralho, mas ele faz. Enquanto isso, Nolan escreve um personagem que sofre. Lestrigões agora, vambora. Parece desconexo? No filme também é. O Odisseu e seu vasto exército de 2 navios chegam numa ilha. Todo mundo desembarca porque batedores de terreno, percussores, limpa-trilha, escolta é coisa que o macaco médio nunca ouviu falar, então o Nolan não se importa em apresentar. Na Odisseia Homérica, os Lestrigões se aproveitam de uma bizarrice geográfica para fazer uma emboscada nos homens do Odisseu. Homens que ignoraram o que o rei de Ítaca disse sobre ser discreto e sobre não colocar os navios ali. No filme, eles encontram uma criança vestida de armadura futurista. Aí ela sai correndo e do nada a força jovem do Vasco, vestindo armaduras medievais no meio da Era do Bronze, sai correndo do mato pra bater nos amigos do Odisseu. Tipo, na Odisseia, os Lestrigões são caçadores de oportunidade. Eles viram os barcos e pensaram, dá pra comer, vambora. Eles estão de roupa, não de armadura. No filme, parece que eles estavam indo lutar com outras pessoas, porque eles estavam com uma panóplia completa. E aí eles viram os soldados de Ítaca e pensaram, rapaz, vamos fazer um aquecimento com essa galera? Porque nada justifica tanto nego surgir do nada no meio de uma floresta germânica pra bater em gregos geograficamente mal alocados, com uma panóplia completa de 1500 anos no futuro. Em Homero, você tem gente filha da puta, violando a sagrada hospitalidade. Você tem eles armando emboscadas, devorando batedores de terreno e a tripulação do Odisseu mostrando o instinto de sobrevivência de um Kurt Cobain depois da 0 hora. No filme, você tem jogadores da NBA que resolveram que era hora de colocar uma armadura futurista pesada e difícil de montar apenas para patrulhar uma área da floresta. Gente, mais uma vez, quando um diretor coloca algo na tela, ele tá informando, indireta ou diretamente, algo para a audiência. Eu não tô reclamando que a armadura é feia, porque ela é, mas isso não é importante. Não tô reclamando que ela é lisa, uniforme, temporalmente deslocada, porque tecnicamente o exército de Ítaca também. Eu não tô reclamando que tudo isso é estúpido de tal forma que me tira a imersão. Tô apontando que ela é tudo isso, e eu perdoaria se ela tivesse lógica dentro do universo. Na lógica do filme, não faz sentido ela ser usada assim. As informações que o Nolan nos dá com os Lestrigões não fecham e não conversam uma com a outra. E tem a porra de uma criança de full plate no meio da floresta, tipo, tem uma criança armadurada dos pés à cabeça, com a mesma armadura dos adultos. E aí vem, a criança tá usando full plate, beleza. Aquilo é o uniforme da sociedade, todo mundo veste a mesma roupinha, é o pijama dos Lestrigões e eles estão chateados que o Odisseu invadiu na hora da sonequinha. As crianças Lestrigães são rotineiramente jogadas em batalhas campais e é por isso que aquela garotinha tava usando uma armadura de full plate. É uma espécie de sociedade acronal responsável por fazer LARP de Crécy e Agincourt? Não! Tipo, não! Nada disso faz sentido, correto? É apenas espetáculo visual vazio que não informa nada no filme e o Nolan colocou porque ele acha bonito. E ele acha que é bonito ser feio, mas como ele gravou em IMAX, você tem que ajoelhar e reverenciar, tem que dar uma mamadinha no Nolan. Não fode. Falando em IMAX, minha interpretação aqui sendo uma pessoa que não entende caralho nenhum de cinema, mas entende de marketing e principalmente entende de personal branding. Minha interpretação pessoal é que o filme foi gravado inteiramente em IMAX, não por algum tipo de inclinação artística dele, do Nolan. A maior parte das cenas é plano contra plano de pessoas conversando, algumas pouquíssimas cenas são de ação. E beleza, essas mereciam sim o tratamento em IMAX, mas a maior parte do filme é conversa.
plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano, às vezes um plano corrido onde as pessoas andam um pouquinho enquanto conversam. E essas câmeras são pesadas, barulhentas, gravam apenas 3 minutos de cada vez. Todo mundo ao redor do Nolan teve que se fuder e se virar nos 30 pra fazer esse tipo de coisa funcionar. Teve que inventar mundos e fundos pra fazer com que aquelas câmeras extremamente, mais uma vez, barulhentas e pesadas, não atrapalhem a gravação e a atuação das pessoas que estavam em cena. Gravar o filme todo em IMAX não serviu pra nada além de engrandecer o nome do Nolan. E todo mundo olhar e pensar, nossa, ele fez uma coisa que ninguém fez antes. E a equipe teve que se fuder nos 30 pra fazer com que a visão artística do sagrado Nolan conseguisse ser materializado no plano terreno. O filme em IMAX é branding, não visão artística, é esse meu ponto. É orgulho, é arrogância, é hubris. É o Nolan querendo Cleos com suor, sacrifício e dificuldade dos outros. 60% do filme poderia ser gravado na porra de uma TechPix que não daria prejuízo, porque é plano contra plano, segue um pouquinho no corredor. Enfim, foda-se. Os 10 Trigões matam a tripulação do outro navio do Odisseu, aí vem a cena das sereias que eu já falei, que é bonitinha, é legal. E eu tava pronto pra falar só que a cena é legal, até que o Nolan decide que eu não apreciei a genialidade dele de forma correta e procede a explicar em detalhes por detalhes num desenho mágico por que eu deveria me emocionar com o Odisseu fazendo caras e bocas enquanto tá amarrado no mastro do navio. Pra um cara arrogante ao extremo, é quase como se ele não confiasse na sua própria capacidade de gerar emoções, ou pior ainda, não confiasse na minha capacidade de senti-las. E aí, Circe, temível deusa, eloquente deusa, eles chegam na ilha da Circe. Bom, não no filme do Nolan, ela não é uma temível deusa e ela não é eloquente aqui também. Nolan imagina Circe como uma velha dos gatos e uma caricatura, um espantalho de Radfem, saída direto dos períodos mais sombrios do Tumblr. Na Odisseia, eu não vou nem começar a fingir que eu entendo por que a Circe faz as coisas que ela faz. Ela só faz, tá ligado? Ela transforma os manos do Odisseu em porcos e alimenta eles de forma que parece ser para o engordo dessa galera. Ela tem por aí alguns outros felinos grandes para proteger o seu palácio, encantados com drogas ou feitiços. Ou são até mesmo outros seres humanos que ela transformou em animais que protegerão seu palácio. Ela é perigo, sedução, convite, escrotice e outras coisas misturadas. Ela é complicada e complexa. E ela entra numa dinâmica com o Odisseu que é ao mesmo tempo eu não confio em você e eu vou com a tua cara. Ela é uma ameaça fingindo civilidade, mas ela não é só isso. Ela é alguém que tá genuinamente interessada no bem-estar do Odisseu depois de um tempo. E se não fosse o Hermes mandar o Odisseu tomar um chá de corpo fechado e junto a isso dar a melhor sessão de pirocada já presenciada por Circe, muito de ruim aconteceria com o Odisseu. É um lembrete que por mais que o Odisseu seja politropos, existem coisas que apenas os deuses podem fazer por ele. E aí o Odisseu vai e mostra que perna de 3 não é apenas para sustentar a laje. E a Circe sossega, e os dois conversam. Tem algumas outras coisas perdidas no meio, mas essa parte não importa. O Odisseu empiroca ela muito empirocada, beleza, mas não é isso que faz a Circe ficar boazinha, tá? Tem como a gente analisar a Circe grega de forma muito interessante, ainda mais se a gente for além da Odisseia e trazer, por exemplo, Pseudo-Apolodoro e Ovídio. Temível deusa eloquente. Mas isso são os gregos. Vamos falar do Nolan agora. A Circe é uma bruxa medieval num casebre menor do que o meu e ela não para de falar sobre como homens são porcos. Meu Deus, o Nolan precisa de terapia, porque esse nível de auto-ódio não é normal. E eu digo auto-ódio porque, tipo, a Circe não é pintada como alguém que tá exagerada, ou alguém que tá tipo, meu Deus do céu, eu acho que eu tô sofrendo efeitos traumáticos, ela só é pintada como correta. O diálogo dela é 99% homens são porcos e 1% é vai pro inferno. E a tese da Circe é repetida ad nauseam. Homens são animais, transformá-los em animais, porcos, servos ou lobos e tal, é apenas revelar a sua verdadeira forma. Mostrar a selvageria inerente ao sexo masculino. Beleza, eu entendi, beleza, ok, válido. Tem como ela falar outras coisas além disso? Eu não tô reclamando dela ser misândrica, eu tô reclamando que ela só é misândrica. Qual é o resto da personalidade dela? Discursos misantrópicos do Nolan deixados de lado e discurso anti-heróico desse filme como um todo deixado do outro, ela fala como estereótipos caricatos de mídia social do século XXI. E só, Nolan, eu quero me interessar pelos seus personagens. Facilita o meu trabalho, seu anglófono filho da puta. E eu espero que vocês tenham percebido que rotineiramente ele pega personagens interessantes e complexos femininos e transforma numa caricatura, ou numa versão vazia, chata, simples e extremamente monocromática do que ela deveria ser.
Penélope e Odisseu, pelo que eu li na Odisseia, se merecem, porque os dois são sagazes e meio filho da puta. Helena é brilhante e confusa e complexa. Circe é loucura e diversão, tá ligado? Você se diverte lendo aquela merda, é estranho pra caralho, mas é hilário. E Calypso até mesmo coloca os deuses e sua hipocrisia em xeque em alguns momentos. Ela tá mais do que disposta a falar: vocês se divertem com mortais e eu, por ser mulher, por ser uma deusa, não posso? Tudo bem, eu liberto esse cara, mas pelo menos admitam que vocês são hipócritas. Personagens femininas de 3.000 anos atrás têm iniciativa, vontade, sede. E no filme do Nolan, elas são... eu não tenho nem palavras, elas estão lá. Tipo, tem como usar a Circe pra fazer críticas feministas a como a Idade do Bronze tratava mulheres. Nolan faz algum paralelo sobre como a mentalidade do bronze e a de hoje em dia conversam em sua capacidade de diminuir o feminino. Nolan se esforça para apontar que, embora muito tenha sido feito, muito ainda precisa ser feito, e em cenários de caos, mulheres são as que mais facilmente sofrem nas mãos de conquistadores. Nolan, ao menos, tenta se esforçar para variar o diálogo da porra da Circe. Ah, mas ele deu uma cena de horror corporal maneiro e gravou em IMAX, então foda-se. A cena de horror corporal eu achei maneirinho, não vou negar não. Foda-se, isso aí eu tenho que admitir. Eu tenho que admitir que a cena é legal. Tá me doendo fisicamente, mas a cena é legal. Espetáculo visual intenso com animatronics gravados em câmeras gigantescas e barulhentas são, no fim das contas, um excelente substituto para roteiro, tema, coerência ou personagens femininas interessantes, caso você seja Christopher Nolan e tenha uma fila quilométrica de babacas esperando pra mamar o seu peru. Eu odeio Christopher Nolan, de verdade. Eu sempre odiei esse filho da puta, meu Deus do céu. Enfim, foda-se. O Odisseu no filme tem a capacidade de observação básica de ver um dos anéis dos seus companheiros na mesa, falar que a Circe tá mentindo, ameaçar estrangular um passarinho e imediatamente a Circe fala: meu irmão, beleza, eu toma teus porcos aí, vai pro inferno, literalmente, some da minha casa. E aí o Odisseu vai pro inferno, literalmente. Bom, não o inferno cristão, mas inferno no sentido submundo. E aí o Odisseu pega seus homens, vai pro submundo, literalmente, e some da ilha, sem conversas, sem relação e sem dinâmica confusa e complicada. Sem Circe ser um foreshadowing e contraparte de Calypso, sem duelo de mentes, apenas uma excelente atriz em maquiagem péssima e diálogo horroroso. Sem a Circe sofrer um arco de transformação, sem a potência, sem a iniciativa, o drama, a graça e até mesmo a diversão que você tem naquela ilha. Mais uma personagem feminina que o Nolan diminuiu em prol de fazer com que um personagem masculino seja melhor caracterizado. Aqui pra engrandecer o Odisseu e no caso de Helena pra poder fazer com que o Menelau seja caracterizado como filho da puta mais rapidamente. E aí você tem uma porrada de atorzinho enchendo a boca pra falar que o Homero não sabia escrever personagens femininas, mas o Christopher Nolan deu uma nova vida, uma repaginada enorme. Lupita Nyong'o, sua filha da puta, você é formada em belas artes, você devia ter lido a porra da Odisseia, você devia saber. Odisseu no submundo, no Orco, no Hades, no inferno, não no cristão, no pós-vida ou na Inglaterra, se você for ver pelo clima. Na Odisseia é o momento que o Odisseu meio que confronta o fato de que a Guerra de Troia realmente não foi lá essas coisas, né? Aquiles lamenta estar morto, o que é justo, eu também lamentaria, mas ele fica feliz que seu filho virou um senhor da guerra. Ajax ainda está dando tratamento de silêncio pro Odisseu, o homem das palavras, o que meio que acaba com qualquer forma que ele tenha de interagir com a situação. O Odisseu tem uma mãe respeitável e respeitosa, apesar dele ser um filho da puta. A ladainha dos mortos fica pra outro vídeo. A gente vai ver o Nolan e o que ele fez. Elliot Page interpretou Sinon bem, o problema é que Sinon é um personagem chato pra caralho. Sinon é sacal e soporífero em sua incessante sanha de sujar o sagaz subterfúgio que sucumbiu à sagrada cidadela e cessou o cerco de Troia. O cara fica no: mas você me traiu, você não falou que o cavalo tinha gente dentro. Ah, meu irmão, não fode. Você, Sinon, saber que tinha gente dentro do cavalo abre chance de te torturarem e arrancarem essa informação de você. Você não saber, ou tanto faz, vai acabar com a mesma coisa, que é você sendo morto pelos troianos. Essa cena toda com o Sinon serve apenas para caracterizar outro personagem, que é o Antínuo, que nem nessa cena tá, que é um dos pretendentes da Penélope. Ele é sorteado para ir pra Guerra de Troia e troca de lugar com o Sinon. Sinon é um fudido aleatório que não deveria nem estar ali porque a sorte colocou o Antínuo no lugar dele. E o Antínuo, através de corrupção, trocou de lugar com o Sinon. E também essa cena existe porque o Christopher Nolan precisa que você lembre, o cavalo é ruim. Ah, mas o cavalo encurtou a guerra e finalmente fez com que as pessoas conseguissem voltar pra casa. Não interessa, o cavalo é ruim. O cavalo não quebrou regra nenhuma, o cavalo é ruim. O cavalo finalmente fez com que a lei de Zeus ou Xênia fosse restaurada porque Paris finalmente foi punido. O cavalo é ruim. Porra, meu
irmão, tu tá de putaria. E aí todo mundo vira pro Odisseu e fala, você deveria se sentir mal por não ter falado nada pro Sinon. Você deveria se sentir mal porque todo mundo aqui é grego e por algum motivo você, Odisseu, é carioca. Você deveria se sentir mal, Odisseu, por ter o mínimo do básico, do necessário de segurança operacional. Que pariu, hein? Todos os argumentos morais que Nolan levanta são estúpidos, vazios ou não fazem sentido se você parar pra pensar por 2 segundos. E aí vem o Agamenon. Deus, eu odeio o Agamenon nesse filme. Na Ilíada e em algumas peças ele é filho da puta, mas ele é um filho da puta interessante. Você pode caracterizá-lo como maligno, ou efetivo, ou irascível, ou rígido, ou volúvel, mas você nunca pode chamá-lo de passivo. No filme ele não faz nada, ele fica parado pra usar o vernáculo dos jovens de hoje em dia farmando aura, com uma armadura feia pra caralho que parece ter sido feita por uma impressora 3D com diarreia. No filme ele pergunta sobre a Clitemnestra e o filho dele e só, e a Clitemnestra tá puta com Agamenon porque ele teve um caso leve de filicídio, o que é válido, tá ligado? Ela tá certa de tá puta com ele. E aí, dependendo da peça, a Clitemnestra traiu Agamenon com um amante, negligenciou os outros filhos que ela tinha, causou alguns problemas em sua busca por vingança. Ela é uma personagem complexa, interessante e que o Nolan, mais uma vez, reduziu a um arquétipo facilmente legível de mulher traída e chateada que matou o marido. E ela também é gêmea idêntica da Helena, o que não faz sentido temático e meio que vai contra o tema de boa parte da Guerra de Troia. Dane-se, o Nolan não tá nem aí, você não tá nem aí, quem se importa é só eu, tanto faz. Clitemnestra não está fisicamente viva e presente na Odisseia, isso é importante, de Homero. Mas ela lança uma sombra de dúvida e preocupação em Odisseu e sua jornada para casa. No filme, é uma desculpa para Lupita Nyong'o usar um adorável vestido roxo. Aproveitando para falar do Agamenon. 3 dias atrás, quando você começou a assistir esse vídeo, eu falei que eu queria comentar sobre a Star Warsificação desse épico. Chegou a hora, meus amigos. O Agamenon é a coisa mais visível que eu posso apontar e falar, tá vendo o que eu quis dizer? O Agamenon fica parado, sendo imponente enquanto não faz porra nenhuma. Ele é espetáculo vazio que mostra de forma superficial uma ideia muito mais profunda. Espetáculo vazio que você vê como, por exemplo, do jeito que o Nolan trata o cavalo, a estética é mais importante do que a funcionalidade. Os lestrigões, aonde a estética é mais importante do que a lógica interna. No Cíclope, aonde a cena seguinte, a cena de fuga, a cena em que o Cíclope sai correndo, é mais importante do que a caracterização do Odisseu como um homem inteligente. Toda hora o Nolan pega algo, transforma no seu mais exagerado potencial estético. O cavalo é cheio de detalhes numa pose dinâmica, armaduras medievais, ou até mesmo beirando o Renascimento. O Cíclope é um animal enorme. O Agamenon é o Darth Vader da era micênica. Tudo é o seu mais grotesco e elevado potencial, exceto 1, as armaduras, que são feias pra caralho, simplórias e uniformes, e 2, a roupa dos nobres, que ou é tão simples quanto a roupa do camponês e escravo comum, ou é extremamente moderna de um jeito que parece que eles saíram de um comercial chique de perfume. É legibilidade rápida, sacrificando qualquer tipo de entendimento mais profundo. E é a mesma coisa em Star Wars, com todo respeito, você pode gostar de Star Wars, eu não me importo. Mas Star Wars é espada mágica azul bom, espada mágica vermelha mal, e acabou aí. Espetáculo vazio que mostra o que seria o simulacro de profundidade é uma merda. E aí vem uma pá de foca bater palma pra essa merda, porque, ai, mas ele fez uma coisa muito impressionante com o IMAX, meu, e parece o Darth Vader. Ah, não fode? Tá, beleza, ele parece o Darth Vader, e daí? Eu já caguei argumentos mais impressionantes quando eu comi uma sopa de letrinhas do alfabeto árabe e a minha discussão deveria ser em hebraico. Ver um marmanjo defender que o Agamenon é interessante porque ele fica parado enquanto todo mundo faz coisas me fez pensar no Mario Day nintendista, ou, Deus me perdoe por usar essa palavra, fã de Star Wars. Um Agamenon parado, que não fala nada e apenas serve pra mostrar, olha como ele é malvado e parado e com uma armadura feia, é um Agamenon que não comanda, não governa, não atrapalha, não ajuda, não mata, não sua, não fode. É um Agamenon que serve apenas pra você colocar em trailers e shots promocionais. É um personagem que, por incrível que pareça, não precisaria nem mesmo aparecer no filme direito. Aludir ao Agamenon e nem mesmo colocá-lo, deixar a sua sombra pairar sobre a narrativa seria talvez mais efetivo do que colocar um Agamenon vazio igual a esse. Aí aparece o Tiresias. O Tiresias fala alguma coisa tipo, não coma a carne que pertence ao Hélio. Aí o Odisseu fala, meu irmão, o pessoal que tá vendo o filme não sabe quem é Hélio, tu vai ter que me ajudar aqui. Aí o Tiresias fala, ih, bicho, tá, não come a carne do Apolo, Deus, Sol, beleza?
Aí, por algum motivo, Christopher Nolan confunde a Islândia, o submundo com o Rio de Janeiro. E os mortos decidem fazer um arrastão. Eu não vou conseguir explicar melhor do que isso. O pessoal simplesmente vira pro Odisseu e fala: corre, Branquelo, aqui é Bangu. E aí saem correndo pra querer bater no Odisseu. É muito do nada. Acho que tirando a ilha da Circe, toda a ilha que eles chegam, o Odisseu tem que sair correndo logo depois porque os nativos estão putos com ele. A tripulação do Odisseu, e eu não tô nem zoando aqui, manda muito bem nos 100 metros, tá ligado? Eles estão alcançando velocidades de chão com armadura, por sinal que impressionaria leopardos. Mas, porra, vamos ser sinceros, os caras têm muita experiência em sair correndo. O meu ponto é que ele mudou bastante qual é a vibe, motivo e necessidade da Néquia sem necessidade. No texto homérico, você tem preocupações com o retorno, o preço da glória, amigos perdidos, promessas de dificuldade, lembranças da casa, ameaças futuras. É um lugar onde o Odisseu para e pensa em tudo que ele perdeu e em tudo que ele pode vir a perder. Aqui ele olha pro Agamenon com uma cara de: meu Deus, esse cara é um filho da puta. O Agamenon olha pro Odisseu com: porra, cara, eu gosto de você. E o Tiresias manda ele não comer carne. E o Sinon fica puto porque coisas como segurança operacional existem. O meu ponto é, os personagens, quase todos aqui, são mais ou menos a mesma coisa que o Boba Fett é na trilogia original. Personagens vazios com designs simples, mas agressivos, nos quais os fãs podem preencher ideias e tentar designar personalidades a partir de pequenos sinais embutidos no design do personagem. É uma muleta criativa usada por diretores que querem fazer personagens de fundo serem interessantes. E para personagens de fundo, de background, tipo um Glupchito qualquer da vida, foda-se, é uma boa muleta para se usar, funciona. Tem motivo pra ser usada, é efetivo. Agora, pra alguém que é importante pra Guerra de Troia e nesse filme é o motivo do Odisseu sair de Ítaca, é preguiça e, na minha opinião, falta de zelo com a audiência. Não desrespeito com o Homero, foda-se. Homero tá morto, ou talvez nunca tenha existido. É falta de respeito com você, João. Você que tá vivo aí assistindo essa porra desse vídeo grande pra caralho. É o Nolan terceirizando toda a caracterização pra você e fazendo com que uma porrada de babaca que se finge de inteligente olha pra tela, bata a palma igual um leão marinho treinado e fala: olha meu, eu reconheço, aquele ali é o Agamenon, aquilo ali é uma referência sutil ao Eolo, a Zendaya talvez seja a Cassandra, meu, que legal. Eu peço desculpas de verdade. 1, eu odeio o Christopher Nolan. 2, eu adoro a Odisseia. 3, essa última parte inteira foi improviso, não tava no roteiro. Então meio que eu perdi o controle de tom e coerência interna aqui, foi mal. Mas o ponto é, essa Star Warsificação vai em tudo. É o motivo dos troianos serem pintados como vítimas vestidas em armaduras claras, e o motivo pelo qual os seus erros nunca são trazidos para a superfície do filme. É o motivo pelo qual temas complexos e vilões interessantes são jogados em segundo plano e simplificados. Essa legibilidade imediata e simplificação de coisas extremamente complexas é o motivo pelo qual o Agamenon é só uma silhueta sem peso na narrativa. É o motivo pelo qual o Odisseu, orgulhoso, enganador Odisseu, devorador de cidades Odisseu, de muitas mentiras Odisseu, é uma versão recantada do Chris Kyle, de American Sniper. Ele é o Nolan pegando quem deveria ser o protagonista e transformando num mocinho. Dá pra ver a diferença? Protagonista é o cara que você acompanha. Mocinho é o cara que tem uma boa índole. Ele é o cara que, tipo, nossa, faz tudo jeitinho, bonitinho. E quando ele faz uma coisa malvada, ele se sente mal por isso. O Odisseu não é o Aang. Ele não é o mesmo tipo de arquétipo do Aang, e a gente tá cansado de grandes homens sofrendo pela sua grande grandeza. Ele fez isso com Oppenheimer, ele fez isso com Tenet nem tanto, né? Mas ele fez isso com Inception, A Origem. É uma obsessão dele, sabe Deus por quê? Vai se tratar, mas não faz essa porra na Odisseia. O Odisseu não sofre por ser grande e honrado e ser obrigado a lidar com o fato de que coisas terríveis têm que ser feitas em nome do bem maior. Ele sofre porque não sabe a hora de calar a boca, e ele não sabe simplesmente pegar uma vitória, enfiar no cu e ficar quietinho. Ele sofre pelas mesmas coisas que fazem dele grande, concordo. Porém, não as ações que fazem ele grande, mas os traços de personalidade que fazem ele grande. Ele não sofre do mesmo jeito que o Oppenheimer sofreu quando lançaram o Sol Natimorto 3000 no Japão. Ele sofre do mesmo jeito que aquele teu amigo canastrão que pegou o dinheiro de um agiota pra pagar o outro sofre quando finalmente alguém chega pra ele e fala: meu irmão, chegou a hora de cobrar tua dívida, né? Mas o mocinho não pode ser multifacetado, ele tem que ser
bondoso, mesmo quando faz coisas malignas, e isso faz que ele tenha uma crise moral. O mocinho não pode ser complicado e complexo e paradoxal, ele tem que ser facilmente legível. E, vamos ser sinceros, os argivos não estavam errados na Guerra de Troia. Não vou dizer que eles estavam 100% corretos, porque, tipo, Mulheres Troianas é uma peça grega que existe, mas eu vou dizer que é um conflito mitológico, sim, mas um conflito multifacetado, complicado, aberto a diferentes interpretações. Não existem heróis e vilões, existem lados. Não importa que, apesar de ter sido escrito 30 séculos atrás, nós temos mulheres com agência e complexidade que quase não temos hoje em dia. Não importa que nós temos lados que você pode escolher de acordo com como a sua ideologia moral te guia. Os troianos por terem suas terras invadidas, os argivos por estarem se vingando de uma ofensa enorme, ou até mesmo os dois lados são vítimas inocentes de deuses que estavam orquestrando tudo aquilo para esvaziar um pouco a terra. O que importa aqui, nesse filme aqui, armadura escura é malvado, armadura clara é bonzinho. Se você está sendo invadido, logicamente, não importa o que você tenha feito antes, você é sempre o moralmente correto. Porque tudo precisa ser amassado e simplificado e transformado no mais legível possível para a maior audiência provável. O underdog, o azarão, o desfavorecido tem sempre que ser o lado moralmente correto. Mesmo quando esse azarão é só um cuzão que sofreu retaliação por consequência da própria ação. Mais uma vez, espada mágica azul bom, espada mágica vermelha mal. E tudo isso é filtrado através de uma estética hollywoodiana sobre masculinidade, honra e violência sancionada que nada mais é do que o status quo dos Estados Unidos atual, sendo legitimado através de uma ótica muito tacanha do Nolan. É o homem que é bom em ser violento, mas que não quer ser violento, porque, meu Deus, ser violento é mal. E a violência nunca é vista de forma neutra, ela é sempre vista como maligna, mesmo quando aplicada contra alvos justos. Ai, mas é porque o Nolan tá cristianizando a Odisseia. Não, o cristianismo tem o conceito de guerra justa. Tem o conceito de não faça paz com o mal, mas sim destrua o onde encontrá-lo. Não sofrerás a presença dos ímpios, blá blá blá. Posso continuar? Então não é nem mesmo uma visão cristã. É uma visão extremo lib-left / Fukuyama e o fim da história. Escolhe um e atira no outro. É uma moralidade que não se sustenta se você parar por mais de 5 minutos pra pensar no assunto, e é uma moralidade que não se sustenta porque é pura estética impressa em um roteiro que não aceita esse tipo de estética. Mas enfim, minha tangente sobre Star Warsificação da Odisseia acabou e eu acho que ela ficou confusa. Eu peço desculpas. Scylla e Charybdis, honestamente, eu não tenho o que falar. O Drakkar do Odisseu faz drift para escapar de um, e isso faz com que ele tenha 6 tripulantes sendo devorado pela outra. O Drakkar do Odisseu faz drift. Nossa senhora, o Drakkar do Odisseu faz drift. Aí, cena do gado, e tem uma coisa que eu acho genial, que foi que eles comeram o gado de noite. Eu achei isso engraçado pra caralho. Tipo, é o gado do Deus Sol? Beleza, a gente vai comer de noite, que aí ele não tá vendo. Eu não vou negar não, eu achei isso engraçado, tá ligado? Eu achei isso muito legal. Enfim, aí ele vai pra Ilha da Calypso e depois de 7 anos ele é liberado da Ilha da Calypso e vai encontrar o pessoal dele em Ítaca. Uau, eu consegui contar o filme até agora em ordem quase cronológica e ele ficou bem menos intragável do que aquele começa, vai e volta que fica no cinema. A Odisseia já vem em ordem não linear e o Nolan achar que isso não é o bastante me fez morder fora meu próprio braço no cinema. Enfim, Odisseu chegou em Ítaca e aí ele sai de Ítaca pra procurar o filho dele em Pylos. E o tempo todo tem cenas em que o Telêmaco, interpretado pelo graças a Deus inigualável Tom Rola, fala que Deus e o mundo têm os olhos de Atena. Bicho, o meu olho é marrom. E eu estava quase saindo do cinema convencido de que, assim como metade do Mediterrâneo, eu também tinha os olhos garços da Beatrix Minerva. Em Ítaca é interessante que nós vemos o quão moralmente confuso a mente do Nolan é. Os pretendentes diretamente planejam matar o filho do anfitrião. Todo mundo tá consumindo os recursos do Odisseu. Antínuo, que é o pretendente com mais tempo de tela, seduz e subverte as servas da senhora da sede de Ítaca. Tudo aqui mostra que os pretendentes estão há anos violando a sagrada hospitalidade, dentro da classificação estúpida de lei de Zeus desse filme e fora. Aqui os pretendentes estão sendo parasitas e Penélope, assim como Telêmaco, se colocam numa posição incômoda, aonde expulsá-los talvez gere mais problemas. A proposta homérica é plano prático e puro. Odisseu fica pelado e peludo e, pintado de preto, peleja contra os pretendentes com planos perniciosos e perturbações perplexas que
deixam os pretendentes pasmos. Pondo perversa, perseverante pressão, o poderoso patriarca e seu príncipe participam em procedente, pristina pugna que produz o perecimento desses problemas. Gostoso, não? Simples, catártico, funcional e deliciosamente baseado em questões de honra, vergonha e reputação da Era do Bronze. Eles te deram muito problema, eles mancharam a sua reputação. Mate-os a todos. E reputação limpa, honra intacta? Nolan não acredita nisso, afinal seu Odisseu deve ser grande e magnânimo e internamente conflituoso. Ele deve sofrer por ser grande e ser grande para comportar todo o seu sofrimento. Então, o que o Nolan faz? O que o Nolandisseu faz? O Odisseu mata todo mundo igual. Isso não tem como mudar muito, mas o caminho até lá é mais estranho, estúpido e castrado, e a lição final é mais esquisita, embasbacada e capada do que você imagina. Primeiro porque o Odisseu gasta o que parecem ser 50 anos investigando o local e os pretendentes. Foi menos do que isso, mas o Odisseu mendigo é tão chato, repetitivo na cara, repetitivo, pouco sutil e repetitivo que o tempo se arrasta repetitivamente. Na Odisseia, ele também vai vestido de mendigo e sob disfarce pra dentro da cidade e pra dentro do palácio, mas é mais interessante. E aí tem a cena dos machados, famosa, aonde Penélope solta o quem quer que consiga os arcos armar e atirar por machados 12. Será novo rei, governo darei e serei sua rainha doce. Na Odisseia é algo entre um teste pra achar se o Odisseu estava escondido, uma forma de insultar indiretamente os pretendentes, uma barganha desesperada depois de perder o ardil de terceira mortalha e um simples vão se fuderem aos pretendentes. Tudo isso junto, tudo isso misturado. No filme, graças à cena anterior com Telêmaco, onde ela manda ele dobrar o machado, parece que a lógica arturiana do espada na pedra. Quem conseguir dobrar o arco é, por sua própria natureza, merecendente de virar rei de Ítaca. E os machados, ao invés de serem 12 machados Epsilon, ou machados com vazamento no meio, você tem 6 arcos montados com 12 machados. O que não é difícil de acertar. Passar por 12 aberturas pequenas é difícil. Fazer uma flecha voar pelos 6 equivalentes em arquearia do túnel Rebouças é fácil. O desafio parece ser, nesse caso aqui, apenas acordoar o arco mesmo. E o Odisseu finge não conseguir, ele distrai a galera, monta o arco com a técnica correta e atira com a porra do arco de guerra sem uma flecha na caralho. Espera, eu tenho que explicar isso aqui. Quando você atira um arco em seco, você danifica os membros do arco. Toda vez que você pega a porra de um arco e não dispara com uma flecha nele, toda a energia cinética é transferida direto pro membro do arco. Então quando o Odisseu faz aquela palhaçadinha que ele faz pra poder alertar a presa dele que a caça começou, ele tá intencionalmente deixando o arco dele cada vez mais deficiente. Quanto mais potente o arco, pior é você fazer essa porra desse disparo em seco. Mais uma vez é o Nolan deixando o Odisseu burro em nome de espetáculo, ou pior ainda, em nome de descaracterizar o Odisseu como uma pessoa inteligente e colocar ele como uma pessoa mais focada em honra, em um duelo mútuo. Filho da puta, caçar não é um duelo. Caçar é uma ocupação que você tem que fazer, e a partir do momento que você transforma o Odisseu num cara que se preocupa em dar à presa uma chance de escapar, você faz com que ele seja não só extremamente egocêntrico, mas ativamente estúpido. E quando você coloca ele pra disparar em seco, ele fica intencionalmente quase suicida, porque um arco de guerra explodindo na cara dele, porque ele dispara em seco, vai fuder ele. Porra, Nolan, você veio da Inglaterra, a sua família veio da Inglaterra, pelo menos, era pra você entender como é que funciona a porra de um Warbow. E aí, o porra do Odisseu resolve que tá na hora dele disparar em seco com um arco de guerra que ele acabou de montar e sabe-se lá Deus quando houve a manutenção. Alguém aplicou óleo naquele arco, alguém manuseou aquele arco da última vez e ele simplesmente dispara em seco. E aí ele começa a matar os pretendentes. Foda-se, ele mata os pretendentes, é isso aí. Ele fica com pena e não mata todos, porque esse Odisseu é um pau mole do caralho. Ele gira igual uma Beyblade segurando os machados. Isso é ridículo, na moral. Ele pega os 2 machados e começa a girar igual um peão da casa própria pela casa. O Telêmaco participa também, mas o Telêmaco mata uma pessoa só, porque esse Telêmaco também é pau mole. O Matt Damon tá em forma, ele é um cara extremamente bem cuidado fisicamente, não era pra coreografia ser tão merda assim. Por algum motivo, o Odisseu vira o arco 90 graus e atira ele paralelo ao solo. Ele de alguma forma resolveu usar um arco em gangsta shooting, tá ligado? Deus, a cena é uma bagunça. Foda-se, ele mata quem ele tem que matar, aí ele fica arrependido, afinal ele violou a lei de Zeus ao livrar a casa dele de parasitas. Lembrem-se, crianças, se alguém entra na sua casa, desrespeita as suas regras, tenta fuder a sua esposa, você, de acordo com Nolan, tem que ser um corninho manso bondoso e deixar acontecer sem reclamar. Se não, Zeus vai, sei lá, pessoalmente vir comer o seu cu e talvez da sua esposa também. Aí, Odisseu
Odisseu decide que ele tem que ir embora, afinal ele matou muita gente. Ah, não, pera, primeiro tem uma cena estúpida, desculpa. O Odisseu vai até Penélope e os dois são divididos por uma tela, então meio que age como se fosse um confessionário, e aí ele fala: meu Deus, eu sou um filho da puta, eu sou os povos do mar, nossa era de bronze está em colapso, e aí ele começa a falar: a gente não deveria ter invadido o Oriente Médio, George W. Bush é um imbecil, oh meu Deus. Quando o Matt Damon olhou pra câmera e falou: o excepcionalismo americano está acabando com as relações internacionais modernas e está fazendo com que a profecia do Fukuyama do fim da história esteja aos poucos ruindo ao nosso redor, eu achei meio exagerado do roteiro. Enfim, foda-se, tanto faz. O Odisseu resolve que ele vai navegar em direção ao oeste, para as terras do Poente. Talvez ele esteja procurando Valinor. Afinal, se esse final terminou bem em Senhor dos Anéis, o Nolan conseguirá fazer funcionar na Odisseia também. O quê? Você falou de incongruência temática? Necessidade de temas diferentes? Disparate. Bobagem e disparate, digo eu. Se funcionou pra Tolkien, funciona pra Nolan. Afinal, o Nolan é o Tolkien moderno, não em tom e tema, claro, mas em questão de importância. Então, o Odisseu se autoexila e vai para o oeste, mas não sem antes olhar para a câmera e falar alguma coisa ao longo das linhas de... Crianças, a Era do Bronze caiu, e com ela, a Grécia entrou em colapso educacional, mas a Odisseia permanecerá. E um dia, um brilhante roteirista e diretor chamado Nolan, Christopher Nolan, a adaptará de forma eficiente, bonita e respeitosa. Esse promissor e divino Nolan será o único capaz de realmente colocar a Odisseia da forma que ela merece ser retratada. E aí o Odisseu navega em direção ao pôr do sol. Parte que realmente machuca o meu cu é a parte em que o Odisseu se arrepende de ter acabado com a Guerra de Troia. Caralho, o Odisseu tem algum tipo de ação na Lockheed Martin da Era de Bronze? Por que ele se sente triste por ter acabado com a Guerra de Troia? Faz isso fazer sentido pra mim, Nolan? E outra, todo mundo tá falando, os povos do mar, os povos do mar, os povos do mar. A gente viu o Odisseu saqueando uma cidadezinha. Os povos do mar são falados o filme todo. Eu não vi as pessoas preparando exércitos, preparando tropas, começando a patrulhar o oceano. O pessoal tá preocupado com os povos do mar do mesmo jeito que o seu pai se preocupa com você hoje em dia. Pro Odisseu vir pra mim e falar: nossa, nós, os gregos retornantes, somos os povos do mar e meu Deus do céu, é por causa de nós que o colapso da Era de Bronze aconteceu. O Odisseu literalmente dizer que ele é a causa do fim da Era de Bronze é muito, oh meu Deus, é muito triste ter um pau grande. Ah, não fode. E aí o filme acaba, o Telêmaco é coroado rei, foda-se, pau no seu cu, pau no meu cu. 10 anos navegando apenas pra ele continuar navegando. A porra do filme inteiro é sobre o Odisseu querer ir pra casa, temer ir pra casa mudado, ansiar por ser um homem bom pra voltar pra casa. Ele se sentir triste porque ele não pode ser o homem que saiu daquela casa, mas querer voltar pra casa ainda assim. E aí o que ele faz quando ele chega em casa? Ele vai embora? Que porra de tema é esse, cara? Que tema é esse, filho da puta? Em Tolkien, faz sentido o Frodo pegar o barquinho e ir pro oeste. Frodo abandona o condado porque isso é parte de uma meditação sobre como a guerra torna impossível ser quem você era quando você saiu. Depois da devastação do condado, onde a brutalidade do mundo externo infecta até mesmo a pureza do lar, e é quando o Bilbo e o Frodo precisam, e bastante, de cura imortal. O Odisseu não tem nada disso. O filho da puta não é o Frodo, caralho. O papel dele é mais parecido com o Aragorn, o rei legítimo que chega pra botar ordem na bagunça depois de uma guerra enorme. E ele só consegue ascender ao trono, que é dele de direito, durante outra guerra, dessa vez ligeiramente mais localizada, dentro do próprio conflito de Ítaca, no caso, ou a guerra com Sauron, no caso do Aragorn. Lembrando que, houveram outras guerras além da Guerra do Anel no Tolkien. Um dia eu vou, juro pra vocês, fazer uma série sobre o Silmarillion. Até porque eu preciso desesperadamente defender o Fëanor. Vocês falam muita merda do meu preferido. Ele fez muita merda, eu concordo, mas ele fez merda querendo... Ele não queria acertar, não. Ele fez merda, mas ele gerou entretenimento. É a única coisa que eu tenho como defender ele. Vamos voltar pra Odisseia. Essa ideia do Ulisses procurar o exílio e isso ser um final feliz é estúpido. Saiu de Ítaca, membro da pequena nobreza de um reino pacífico, viu horrores além de sua compreensão e recebeu o aval dos anjos para pisar num paraíso terreno. Enquadrar o exílio ou o auto-ostracismo como uma coisa positiva é absurdo. Não entra na minha cabeça de verdade. Apenas alguém de um povo
povo assentado e sedentário acharia o autoexílio uma coisa positiva. Acharia ter que ficar andando, ser parte de uma eterna peregrinação e nunca propriamente aceito em lugar nenhum uma coisa positiva. Quer um que saiba o mínimo do mínimo sobre qualquer povo em diáspora vai falar: meu Deus do céu, que coisa escrota, que coisa beirando o insensível. Em Tolkien faz sentido, as pessoas que vão para Valinor vão para lá como prêmio e vão para lá não como exilados, fugidos, renegados do seu povo, mas como convidados de honra dos próprios anjos até. E eu acho que ele roubou essa ideia do Senhor dos Anéis porque o jogo de câmeras me lembrou muito, pelo menos, a saída do condado nos filmes. Mas, mais uma vez, um foi convidado e um herói, e é um tipo de personagem, o outro foi exilado, e Ulisses é outro tipo de personagem. E mesmo nesse filme pau mole, o autoexílio não faz sentido, ainda mais porque o Nolan insiste em falar a lei de Zeus o tempo todo pra tudo, no resto de pra sempre sobre essa porra, e os pretendentes estavam lá desleizando Zeus sem pensar duas vezes. Então o Odisseu desviveu essa galera e matou todo mundo pra eles pararem de desleizar Zeus. Eu não tô tão bolado quanto a minha voz me faz parecer, eu juro, mas eu tô um pouquinho irritado com isso porque eu acho estúpido. E aí você vai falar: ah, mas você tá chateado porque ele saiu de Ítaca? Não. Eu posso provar pra você que tem como você fazer um Odisseu voltar a andar e voltar a sair de Ítaca e navegar novamente e ser uma parada maneira. Eu vou ter que pedir desculpa a vocês, mas eu vou sujeitá-los a um pouco de poesia, ok? Nolan, com todo respeito, ele não é Alfred Lord Tennyson. Ele escreveu de um Ulisses que deixa Ítaca também, Lord Tennyson o fez. Mas ele designou isso para um Odisseu muito mais velho, procurando uma última grande aventura. Seu que deixa seu filho ao trono, agora de um povo que merece um pastor mais tranquilo, mais calmo, menos faminto. Odisseu é o neto de Autólico e ainda carrega muito do velho lobo em si. Odisseu teve seu momento aonde estava em grande reboliço um mundo. Agora, com um mundo mais pacífico, Telêmaco e seu temperamento mais próximo de um cão pastor é muito melhor e mais proveitoso ao povo de Ítaca, e Odisseu entende isso no poema. O povo precisa de alguém mais dócil, mais gentil, alguém menos ávido, e Odisseu vai embora. Foi quando não era mais para ele tolerável e bom permitir que ele mesmo se sentasse em seu trono, que, com um ávido coração por novas aventuras, Ulisses se lançou ao mar mais uma vez. Lord Tennyson escreveu sobre um Odisseu que sai de Ítaca por ter se tornado o seu próprio nome. Por ser o homem de muitas viradas e muitos retornos, de muita complexidade e de múltiplas facetas. Por isso, por ser aquilo, por ser Politropos, ele não poderia mais ficar em Ítaca. Ele é, afinal, o homem que, as musas dizem, conheceu muitas cidades e muitas pessoas e muito se deleitou em descobrir novos e estranhos costumes. E ele não poderia ser mais esse homem, o homem que ele se tornou, se ele ficasse em Ítaca. Então, ele ansiava por mais caminhos a seguir e torcer e distorcer. Um Odisseu que é um homem que, pelo tédio de parar e fazer de sua casa um fim derradeiro e eterno, lançou-se uma vez mais aos braços e misericórdias de Posidão. Alfred Lord Tennyson escreveu sobre um homem que, em sua velhice, ri junto com a morte, como se ela fosse uma velha amiga, e diz que, embora a velhice tenha lhe arrancado muito, ainda muito ele tem de sobra. Embora ele não seja mais aquilo que em tenra idade tenha movido céus e terras, ele é ainda aquilo que ele é. Alguém forte em vontade de caça, alguém forte em vontade de aprender, procurar novas sensações e vivências, e nunca se curvar. Um homem de muitos caminhos que nesse poema se lança em uma última jornada eterna para além do pôr do sol, para além do horizonte e além do pôr do sol de novo, até que ele morra ou as estrelas se esfriem. Por amor à aventura, por ódio ao tédio, por necessidade de saber e tocar e conhecer e experimentar. Alfred Lord Tennyson fez isso. Um Odisseu que abandona Ítaca, e um Odisseu que você consegue ver abandonando Ítaca como uma coisa positiva. Esse é o homem que iria para além do seu Nostos, para além do seu retorno. E, me desculpa, mas esse é o Odisseu do Nolan? Em que momento do filme esse poço de energia, de criatividade e curiosidade se apresentou? Foi quando eu pisquei? Eu nem saí da sala de cinema para ir mijar, mané. Em que milissegundo, em que frame do filme essa máquina de curiosidade, esse ideal de potência humana apareceu no filme? Porque tudo que eu vi foi um cara com depressão leve e estresse pós-traumático pesado
alucinando pelo Mediterrâneo afora. Tudo o que eu vi ao longo dos 10 anos em que eu fiquei sentado naquela porra daquele cinema vendo o filme do Nolan foi um americano fingindo mal e porcamente que era um grego que tava cheio de temas americanos modernos. Não há grandeza naquele Odisseu, não há glória, não há curiosidade, não tem impulso nenhum naquela coisa. Ele é um homem que sofre. Não apenas sofrimento de tipo, oh meu Deus, eu tô triste, mas é um homem que sofre as ações dos outros. Em momento algum, ele pega a iniciativa. Nolan, mais uma vez, defecou um anti-herói, não no sentido justiceiro da parada, mas no mesmo sentido que os gregos falam. Alguém que vê todas as coisas que um herói é e decide ser o contrário. Odisseu do Homero e o Odisseu do Lord Tennyson inspiraram milhões de pessoas ao longo dos séculos. O Odisseu do Nolan, se ele inspira alguém, eu espero que essa pessoa se sinta inspirada por esse vídeo a procurar terapia. Você pode me falar que, por exemplo, os dramaturgos escreveram e alteraram como funcionava e como era o ideário da Guerra de Troia, e eu concordo contigo. Você tem 2 ou 3 versões do Agamenon, por exemplo. Você tem mulheres troianas, a Oresteia como um ciclo inteiro, mas eles criaram coisas novas, eles tiraram pedaços e expandiram. Não pegaram a Odisseia e retorceram e distorceram. Para um homem que é, com todo respeito, aparentemente obcecado com a própria grandeza, esse é um filme anti-heroísmo, um filme anti-grandeza. É um filme que ensina as pessoas a terem vergonha de sua arete, de sua excelência. É um filme de e para castrados. Cristóvão Nolando, enfim, colocou o Odisseu para abandonar Ítaca em uma imitação porca de como Frodo abandona o condado. Ele é um homem que abandona seu lar porque ele não acha que é merecedor de permanecer. Enquanto isso, há em algum lugar um autor que deu para Nolan, através do tempo e poema, um Odisseu que de bom grado abandonaria Ítaca, mas não por vergonha, culpa ou outra sensação basilar, mas por um motivo realmente trágico no sentido grego. Sua maior capacidade, sua excelência, sua característica primária se tornou seu castigo. Ele é o homem que vai embora porque a vida parada tem sabor de ferrugem. Sua curiosidade é uma coceira da qual ele não se livra. Ele se move porque ele não consegue parar de ansiar por mais conhecimento e estímulo. Christopher Nolan me deu um Odisseu que continua em movimento porque ele acha que ele não deveria sujeitar os outros ao peso de sua presença. Alguém que se move por culpa. Eu consigo ver o Odisseu do Nolan indo para o oceano porque ele pensa que se morrer nos braços de Poseidon, isso é um preço pequeno demais a ser pago pelos crimes do seu passado. Enquanto isso, Lord Tennyson, muito mais inspirador, muito melhor, muito mais fiel em sua adaptação, mesmo que ele altere completamente como funciona a mentalidade do Odisseu, ele me dá um cara, um Ulisses que vai embora para o oceano porque morrer afogado é um preço justo a ser pago pela chance de conhecer mais, de ver mais, de experimentar mais, de, no final das contas, ser mais. Enfim, eu ia falar mais a fundo dos personagens e explicar por que eles não se sustentam e são cópias vazias, sons muito mais interessantes. Mas eu não vejo necessidade disso. A essa altura, ou você entende e concorda, ou você entende e discorda. E os dois são perfeitamente aceitáveis. Você pode gostar do filme. No final das contas, é só um filme. E se você achou ele interessante, se você achou ele animador, inspirador, é um direito seu e eu jamais poderia tirar isso de você. Mas Deus, eu odeio o Nolan. Até o próximo vídeo.